das cruzes e vou entrar no grinder e vou ficar escondendo que eu sou a esquerda, e vocês exatamente a mesma face. Porque você fala que não quer que debata eu quero, sabe o que eu quero? Eu quero saber roubar a marca do MBL. Eu não conheço, eu sou ditador. Pausa. Fingidinho. Próximo, Felipe. Tenta na próxima, mano. Tenta na próxima, cara. E aí, tudo bom, velho? Nossa, Cheslan, primeiro eu queria te parabenizar que você montou um canal de YouTube e eu me peguei assistindo o vídeo do Cheslan. Sigam o Cheslana que tá no YouTube, tá? Fala, galera, bem-vindos ao meu canal. Como dá pra ouvir, eu tô doente ainda, trouxe do Brasil uma gripe sinistra, o Covid, porra, foda. A gente vai assistir agora junto esse vídeo. Tava esperando esse vídeo há tanto tempo, né? Enfim, bora lá, vamos. Meu nome é Arthur. Eu aumentei a Noval, velocidade. eu tô na zona de fogo contra 20 bolsonaristas. Minha primeira afirmação é: Bolsonaro não é de direita. Não é de Bolsonaro não é direita, de não. direita, Bolsonaro não é de esquerda, Bolsonaro é um político corrupto do Centrão que finge ser de Que falou ser do Centrão, por sinal. direita porque encontrou nesse eleitorado uma galera mais fácil de enganar. Você vai me dizer que um homem de direita coloca o seu próprio filho para ser funcionário fantasma de um mensaleiro do PT? Bob Jeff. Você vai falar que um homem de direita coloca um petista na PGR, um petista no STF, Aras acaba com a lei Nunes. que acabava com decisão monocrática de ministro Supremo, apoia Gilmar Mendes, aumenta o fundão, diz que o Lula solto é melhor para todo mundo, diz que se tiver que votar para absolver o Lula, que vote, e ainda por cima se orgulha de ter melado a Lava Toga, de ter acabado com a Lava Jato e, para finalizar, dá um apoio pro irmão do Gilmar Mendes ser prefeito de Isso uma foi cidade foda. no Mato Grosso. Alguns deles vão dizer, mas é o sistema obrigou o Bolsonaro a fazer essas coisas. Foi o sistema. Ninguém consegue explicar o que é essa porra do sistema, né? Nunca. Nossa, gente. E aí, tudo bom, velho? Como é que tá? E ele também enfrentou o sistema, né? O sistema obrigou ele, mas mesmo assim ele enfrentou, né? Faz muito sentido. Prazer, Arthur. E aí? Tá, Bolsonaro não é direita. Eu entendo, Não. no meu ponto de vista, que a sua afirmação é conceitualmente errada, porque pra gente estabelecer que ele não é de direita, primeiro a gente tem que definir o que é direita. Pra mim, na minha opinião, a forma mais correta de fazer isso é trazendo quais são as pautas que a direita historicamente defende. Seria, Combate à corrupção é uma. sim, com certeza, Então correto. me fala o que o Bolsonaro fez pelo combate à corrupção. Ele, bom, não é só essa, né? É Nós difícil temos mesmo, mais. eu sei que é difícil, Não, vai não é lá. difícil. Não é que seja difícil. Então vamos nessa primeira aqui. É, Combate à corrupção. Eventualmente, tu pode trazer um ponto ou outro que realmente eu não Tipo tenha de um memória. petista na PGR, assim. Sim, pode ser, tanto faz. Besteira, né? Foi uma decisão utilitarista, pode fazer. Qual a vantagem que teve pra direita? Utilitarista, qual foi o resultado disso? Qual foi o ganho político dele, né? Ou petista na Ele PGR? conseguiu juntar as forças no Congresso, unir vários correntes políticos para aprovar muita coisa pro Brasil, né? Sim, Não, claro. Ele tocou, sim, a PGR de forma idônea. Não Quantos dá- políticos ele processou? Mas tem que processar político pra O ele ser que bom? faz um PGR? Ele... No Brasil? Não. Um ótimo PGR no Brasil processa ninguém. Isso é um ótimo PGR pro Brasil, faz né? muita coisa, na verdade. Ele cuida Processa de políticos? Também, entre elas. Mas não só isso. Tá Então- errado? então vamos lá, Eu tô vamos lá. errado, não. Eu tô errado em Não, falar que você é só não isso que tá. ele faz. Mas aí eu tô falando pra você. Ah. Se um cara que vai pra PGR não processa corruptos, ele está combatendo a corrupção? Não, talvez. Talvez, como assim, cara? Não, você Não, tá... não necessariamente, é porque Tá tem que ter um mentindo. crime. Ele não pode combater sem crime. Não houve nenhum crime. Não houve nenhum Deixa eu crime. ver se eu entendi. Então, durante o governo Bolsonaro, o PGR não processou nenhum corrupto porque não tinha crime, é isso? Não sei. É que assim, ó, tu tá fazendo uma correlação. Correlação não implica em causalidade. Então, não necessariamente, por ele não ter processado, quer dizer que o Bolsonaro botou De um corrupto repente, o lá. Brasil ficou 4 anos De repente, tu não sabe, mas é pô. conjectura. Mas Ah, concorda comigo que é claro. conjectura. Tu não pode fazer uma afirmação de que ele não é de direita, Deixa eu ponto. explicar uma coisa. Explica, Pega por favor. qualquer político corrupto de esquerda. Qualquer um, pode escolher um nome. Você acha que durante os 4 anos de governo Bolsonaro, esse cara simplesmente não fez nada? Mas mesmo assim, não, é repente, que, né, novamente, ele tu tá trazendo um ponto específico. Por exemplo, pode ter sido feito, porque não é só ele que faz também. Tem que ter a investigação, tem que ter denúncia. Não. Não tem Não. que ter. Então Vamos lá. surge do nada. O Não, vamos COAF lá. não tem... Se você COAF também é um assunto meio complicado, né, em relação ao Bolsonaro, não é? é um político corrupto e tem foro provisional, ele pode assinar pra você. Não, ser processado. tudo bem, mas tem que ter. A denúncia não surge do nada. O PGR da cabeça dele vai tirar Sim, ali ele aquele. pode fazer isso Mas também. como que ele vai descobrir Pode que tem? fazer isso. Tá, mas como ele vai descobrir que tem? Ele é o PGR, cara. Não, mas O- como que ele vamos vai. lá, Não, vou explicar. tudo bem. Esse cara quer dizer que não houve nenhuma investigação durante o governo Bolsonaro de corrupção? Esse cara quer vender essa merda pra nós? Esse cara acha que a gente é muito burro? A gente vamos esquecer do cara, do vice-líder do governo no Senado, que foi engrada com dinheiro no cu? São exemplos e exemplos e exemplos desses que aconteceram e não houve nenhum processo.
pra você como é que funciona. Sim, tá, Existe como? um órgão no Brasil chamado Ministério Público. Sim, O Ministério existe. Público ele tem essa função De acusar. investigar. De Não acusar. só ele investiga, ele acusa, ele faz Ele tudo isso. trabalha junto com a investigação, Tudo bem. mas não... O Ministério Público indica uma lista tríplice. São 3 perfeito. nomes para que O o MP presidente acusa, indique. O presidente sim. não, por via de lei, ele não precisa Mas fazer isso. trabalha Tradicionalmente ele faz com isso. O Bolsonaro, pela primeira vez, investigação. pegou um petista fora da lista tríplice que o Ministério Público pediu para não colocar e colocou o Augusto Aras lá. Sim. Que foi Só um cara que ele deu festa para o PT na casa dele. Você sabe quem é Augusto Aras, né? Sim, sim. Você sabe dessa informação. Ele Sim. deu uma festa pro PT, não? Beleza. Aí esse cara não processa ninguém durante todo o período do governo Bolsonaro. Você vai me dizer que esse cara fez um bom trabalho? Primeiro, eu não tô falando que ele não processou ninguém, só pra constar, eu tô falando que eu não tenho essa Eu estou informação. falando, eu estou Não, te tudo dando. bem, daí... Faz o chequezinho aqui. Perfeito. Ele não processou E mesmo ninguém. assim, Mesmo sendo assim, verdadeiro, sendo verdadeira essa Ele quis processar o Kim Kataguiri. sua afirmativa, não significa Não que apoia ele teve corrupção. condição de... Novamente, tem que ter uma denúncia, tem que haver, ele não vem do nada. Ele Ele não pode vai... denunciar, cara. Não, Você ele tá pode, confuso mas ele aí, tem que cara. descobrir, ele Deixa tem eu que falar uma coisa, descobrir. cara. Eu sei que o amor pelo Bolsonaro turva a gente do raciocínio lógico. Sim. Só que se você tem um procurador-geral Sim, ele cara falou ainda do assim. país, principalmente Sim, de pessoas que é, foram privilegiadas, isso, eles no vão meu ficar caso é Não assim. dá pra você tirar isso dele. Óbvio que... Não, tudo bem, mas... Posso te salvar aqui? Pode. Fala assim, o Bolsonaro errou nessa. Não preciso falar Ele isso. acertou, Não, eu então. volto. eu Não, volto pro porque meu ele- ponto. porque a ele tua afirmação acertou. tá errada. Esse é o ponto. A tua afirmação está necessariamente errada. Votado. Não tá errada, não. A sua tá errada querendo dizer que não houve nenhuma investigação e por isso o PGR que não teve a escolha de processar alguém. O pessoal tá educado hoje, viu, cara? É o que a galera mais... Cara, sacou, velho. É legal, o Gabriel Piauí lá, ele sempre levanta, mas ele não quer se impor, ele quer ceder espaço pra outros. Pô, parabéns, Zé. Não, e vou falar pra vocês, parabéns pra vocês terem vindo, viu? Porque aparentemente teve uma dificuldade aí de achar a galera pra vir, né? E aí, tudo bem? Tudo bem, você? Prazer, como é que é o seu nome? Prazer, Iório Neto. Iório Neto. Iório, senhor Iório. Exatamente. Bom, Parece essa simpático. afirmação, eu discordo. Vou te explicar por quê. O Bolsonaro, ele, mesmo com as suas afirmações, ele não conseguiu governar esse país. Por quê? Porque, Por causa do sistema. primeiro, ele tinha que brigar contra o sistema. Segundo, sabe, colocar os filhos para poder ser candidato, eu não vejo problema nenhum. Você falou do Augusto Aras. Você falou que não tem problema em colocar os filhos, tudo bem. Então Eu também acho que não. vamos no ponto que a gente estava discutindo aqui. Você acha um problema ele colocar um PGR que não processou nenhum corrupto? Eu viria da seguinte maneira. Ele colocou uma pessoa por causa do sistema. O sistema obrigou ele. Ele enfrentou o sistema ao fazer tudo o que o sistema quer. E o sistema obrigou que ele Quem colocasse disse isso. PGR? Muito inteligente. É o presidente. Mas Então, A argumentação é muito Você inteligente. votou num cara, que é um Sim, presidente. sim. E o presidente vai bater de frente com o sistema. Sim. Aí na hora de ele colocar o PGR, que é quem vai processar os corruptos, ele tá refém do sistema? está. Mas me explica então, por que ele não pode colocar outra pessoa? São 220 milhões de habitantes no Brasil. Por que ele não pode colocar outra pessoa? O que o sistema faria? Ia matar ele? Não, Ia mas fazer o quê? iria. E o sistema só nasceu durante o governo Bolsonaro porque ele foi o primeiro presidente que prestava. Porque todo presidente que presidia o país anteriormente escolheu um cara da lista tríplice e a primeira vez o Bolsonaro não fez isso. Fazer o Por que que fez foi isso? desde a sua política de presidente, que ele não conseguia fazer nada. Ele era proibido de fazer qualquer tipo de Mas situação, então, se ele já era proibido, por que ele não colocou o PGR para pelo menos processar alguns porque corruptos? não iria acontecer Então, o nada. Bolsonaro não serve de nada, é isso? É a sua opinião. Não, eu tô se perguntando, tivessem, eu tô se perguntando, tivessem eu tô deixado ele governar como deveria Não ser, deixaram você ele. inclusive apoiou ele uma época. Eu apoiei ele no segundo turno. Sim, tá? mas você apoiou. Sim, apoiei Então no você segundo turno. concorda que ele também tinha os seus créditos, Não, eu seus vou te limites falar o por que ser um aconteceu. O presidente. Bolsonaro no segundo turno, ele juntou liberais, juntou lavajatistas, juntou militares. Ele aparentemente, no segundo turno, ele contra o Haddad, bora, vamos de Bolsonaro. Logo em seguida, ele começou a trair todo mundo. Isso aqui, que ele colocou o PGR ele colocou o Aras na PGR, foi no primeiro ano de governo. No próprio primeiro ano de Me governo, ele já tratar. traiu a gente. Depois ele colocou o Cássio Nunes no STF, cara. Então, assim, não dá pra dizer que uma prerrogativa que é do presidente não foi cumprida por causa dessa coisa etérea do sistema. Eu vou te dizer uma Sistema coisa, obrigou essa ele a coisa fazer pelo isso. sistema é inclusive uma tese esquerdista. O filme Tropa de Elite 1 o sistema é foz, nunca é culpa de alguém. A série O Mecanismo é a mesma coisa, é o mecanismo, nunca é culpa de alguém. Eu estou te falando. O Bolsonaro tinha como colocar um PGR processador e ele colocou um petista garantista. Ele escolheu isso. Bom, você acredita então que o Bolsonaro não é de direita? Ele é um... Então, se ele não é de direita, por que então o sistema, que você sabe O muito bem, sistema- tirou o Lula da cadeia, colocou o Lula para Quem poder tirou o Lula da cadeia? O sistema, Alexandre de Vou te falar Moraes, quem tirou o Lula da STF. cadeia. Quem tirou o Lula da O cadeia foi sistema, STF. cara. E ele colocou no STF um ministro a favor disso, que foi o Cássio Nunes. Em 2018 ele deu a declaração que ele era a favor dessa decisão de tirar o Lula da cadeia. Sabe o que o Bolsonaro fez? Pegou esse ministro e colocou na cadeira do STF. Tá, e ele vai ser agora o novo... O novo? vai ser da justiça agora, da eleitoral. Pausa, foi votado. Isso. Muito bom. Muito bom. Pô, eu não sei. Ah, agora vieram três. Cheguei, aquela... E aí, tudo bem? Como Tudo você bem? chama? Eu sou a Sabrina Ramos, prazer. Arthur. Tá bom, Prazer, microfone? prazer. Esse microfone é contrabaixinho, né? Olha o tamanho do Sim, negócio. sim. Vai lá. Então, Arthur, assim, Lá eu ele. entendo que você tá focado nessa pauta anticorrupção. Que é pouco importante pro Brasil, né? Não é pouco importante, é muito importante. Mas a Debochando, direita ela não é um debochando, bloco Arthur. totalitário. Você sabe disso. Tem Tentou ser, vários... mas não conseguiu. Não
tentou. Na verdade, justamente você acabou de falar, e eu super concordo, que o Bolsonaro, ele teve o poder de unir todos os blocos. Ele uniu os lavajatistas, ele uniu os conservadores através dos evangélicos, e ele uniu também os liberais através do Paulo Guedes. Você é um liberal, certo? Eu vou te dizer que o rótulo, cara, ele prende a gente em coisas imprecisas. Mas está no Eu prefiro estatuto do MBL, por exemplo, que é um... Partido Liberal? Tá bom. Eu não rejeito o rótulo, mas eu não me prendo ao dogma. Tá, então você não... Tá, ok, tudo bem. Você não é obrigado a nada. Sim. Nem eu. Eu sou uma liberal. Então, assim, eu não sou conservador, eu sou liberal. Então, o que acontece? É justamente, eu só quero pautar a questão, assim, que as pessoas que estão ouvindo, que é impossível falar que o Bolsonaro não é de direita. É que, assim, porque tem essa questão da corrupção, tem a questão do Aras, tem. Só que eu bato nessa tecla, sim, que a decisão dele foi para combater a questão do poder hegemônico do STF, que já havia perseguições. Então deixa eu ver se eu Já entendi. assim, ele tentou fazer um diálogo, e aí ele tá numa presidência de coalizão. Então, Você sabe disso. Pera lá. Você sabe que ele indicou o petista PGR, né? Sim. Desculpa. Mas aí não era isso que eu queria falar, eu queria falar uma outra coisa. Ah, tá. desculpa. Não, é que você falou que ele colocou... Não, o que eu queria falar é que como eu aceito Desculpa. e afirmo com certeza que ele é de direita, que é a sua afirmação, que ele não é de direita, porque você basta ver o que ele aprovou, né? A questão da reforma da Previdência, Que ele a falava questão que da... Bastante lei feminista. Tinha que aprovar. Você sabia disso, né? Você sabia que... E a reforma da Previdência, ele é do governo Temer. A gente não vai omitir esse fato, né? Já veio praticamente prontinho, já assim houve algumas mudanças logo posteriormente, mas... né? E o Temer só governou 3 anos, 2 ou 3 anos. 2016? Mas aprovou, Não, tudo bem, a luta dele foi essa. Ele reuniu o capital político dele e conseguiu a aprovação. Foi uma aprovação histórica. Eu sei, deixa eu te explicar uma coisa. Em 2016, quando... Foi a maior reforma liberal em 30 anos do Brasil, econômica. Quando o Temer era presidente em 2016, o Temer aprovou PEC do teto. Mas ele não reforma conseguiu aprovar da Previdência. Reforma trabalhista e reforma da Previdência, com muita dificuldade, sem apoio, inclusive, dos Cara, bolsonaros. isso já são 3 reformas absolutamente difíceis de aprovar. O cara aprovou 3 dessas reformas. E o Bolsonaro, nessa época, falava que a Previdência sequer tinha déficit. Por que eu estou dizendo isso? O espírito da minha frase é: o Bolsonaro finge ser o que ele precisa fingir para angariar apoio das pessoas, Não mas é no final das fingimento. contas, tanto que durante a reforma da Previdência, Isso é uma ideia ele mesmo sua. disse... É uma por ideia mim, equivocada. Não, o Bolsonaro disse: por mim eu não reformaria a Previdência. Ele próprio disse, ele, presidente, falou isso: por mim eu não reformaria a Mas não Previdência. importa, Arthur. Não o que importa isso. Não, importa Não que ele importa fez, nada. é as ações que importam. vamos pra ação que O que importa. importa é que Legal. ele pegou a ideia do Paulo Guedes, ele pegou a ideia Não é dos do Paulo Guedes, liberais. essa ideia não é do Paulo Mas a Guedes. ideia dos liberais. Também não é. Isso era um desejo dos liberais de anos, Que a seja. reforma da Que Previdência. seja. Que a Vamos reforma nas da ações. Previdência economizou quase $1 trilhão pro Vamos Brasil. lá, eu não tô falando mal da reforma da Previdência, eu sou a favor da reforma da Previdência. Então, mas O você tá fato é o querendo seguinte, dizer, colocou uma informação dele, que ele falou, não, contra mas a ele reforma. falou, não fui eu que Mas falei. as pessoas mudam de ideia, mas ele foi... ele mudou de ideia. Então, Ué, enquanto ele estava você também não muda de ideia? enquanto ele estava articulando a reforma da Previdência, ele disse: por mim eu não reformava a Previdência. Me parece que ele é um fingidor. Não, ele não é um fingidor. Então tá bom, Eu mas tô falando vamos justamente nas por causa da ações. presidência de coalizão. Entendi. Ele tem que unir todas Que as... presidência de coalizão é essa que ele consegue aprovar a reforma da Previdência? Exatamente, porque ele não brigou com o Congresso, ele brigou... Mas, Quando mas você, você tem que se quando decidir. você fala que Ou ele é ele brigou com o antissistema... Congresso, Ó, eu ou vou te ele explicar. Você quer ter uma visão pura, você quer ter uma visão Não, pura. a minha crítica do Bolsonaro não é nem ideológica nem purista. Não. Mas me parece não, mas não é. purista. A minha crítica ao Bolsonaro é muito por que me pragmática. parece Calma, deixa eu te purista? explicar. Quando o explica. Bolsonaro coloca, ele pega uma designação que é exclusiva dele, ele vai indicar o PGE, ele vai indicar o STF. Quando é uma coisa exclusiva dele, não tem sistema. Ele dá o direcionamento errado. Isso O não é sistema declaração. são vários. Isso Os não é sistemas, declaração, por exemplo, isso é o Bolsonaro, ação. o Bolsonaro, quando você afirma o Bolsonaro, ele não é antissistema. Só que assim, ele não é o Isso é a sistema próxima, que né? você quer. Não, mas você falou aqui antes. É a Você próxima. falou Tá, com tá, o convidado anterior que ele não foi antissistema, etc. Você acabou de afirmar isso. Então o que acontece? Não é o sistema, o antissistema que você quer. Mas, por exemplo, ele não foi antissistema com o Congresso, ele se aliou ao Congresso. Ele se aliou- mas pera, ele vocês não, têm que- mas, não, pera, mas ele é enfrentou aliado o ao Congresso. STF. Calma. Como é que Desde ele o primeiro enfrentou? dia. Como é que ele enfrentou o STF vetando a lei Ele que acabava sempre com a decisão falou monocrática? contra o STF. Então, falar, eu Ele também sempre falou, inclusive, Falar- Cara, pra eu também imprensa, falo pra contra o imprensa. STF. Como é que ele é contra o STF? A E Globo deixa eu Lixo, a terminar uma pergunta. hashtag Globo Lixo. Olha, Globo cara. Deixa eu Lixo, terminar uma pergunta. ela vem do Ó, bolsonarismo. Posso terminar uma pergunta? Isso é um Posso trabalho terminar uma de pergunta? Posso antissistema do terminar uma Bolsonaro. pergunta? É uma pergunta só, me responde essa. Quantas você quiser. Como é que ele é contra o STF se quando ele teve a chance de sancionar a lei que acabava com decisão monocrática do ministro, ele vetou? Foi o sistema. Foi o sistema. Porque, como eu tô te explicando, existem muitas nuances. Não tem nuance entendeu? nenhuma. Lógico que tem. A lei foi pra ele, ele vetou. Ele vetou, a lei já estava aprovada, ele vetou. Não é minha opinião isso. Opa! Felipe Lintz, e aí? Exatamente. Veio da Vila Lavínia? Lógico que eu lembro. Lembro maravilha. muitas coisas de você, velho. Ó. Vai lá. Vamos lá. Tem bastante coisa interessante para falar a respeito Vamos do lá. senhor, né? O senhor falou Senhor! a respeito de que... Precisa me chamar de senhor não, novinho. Não, vai lá, eu manda lá. posso continuar? Pode, fica à Posso vontade, continuar? vai Então lá. vamos Vai lá. Sancionou o pacote anticrime. Por que você tá irritado? Não, Você eu tá não tô irritado, nervosinho? não Por tô quê? irritado. É porque eu vou te falar uma Por que coisa, você irmão. tá Eu vou te falar uma irritadinho? coisa Por que você tá aqui, ó. irritadinho? Vou explicar uma coisa pra quem deixa não eu falar. Ele conhece. falou que ele sancionou o pacote anticrime do Moro, que passou por várias emendas que virou uma merda. Aí você sancionou, né?
E ele também vetou coisas importantes lá. Aí você Uma coisa, sancionou. deixa eu O Felipe falar uma Lins é coisa um aqui. cara que ele tentou não, roubar você- a marca do MBL. Ah, você tá me chamando de ladrão, não, então você vai ter é o que quê? provar na justiça. Então demorou, Eu fui irmão. coordenador Você nacional do movimento do MBL em você 2016, tentou roubar a vocês deram um marca golpe do de 5 MBL. mil reais no Sabe o que cartão da minha aconteceu? mãe. Sabe o que aconteceu? Vocês são Você um bando tentou de roubar a vagabundos. marca do MBL junto com o Alexandre Frota e não conseguiu, irmão. Que Você viagem junto é com essa? o Jacaré de Que Pedra viagem foi vai lá ter e que tentou roubar a provar? marca do Você MBL. vai ter Cadê que a camisa do provar. MBL aí que a marca Você é vai tua? ter que Cadê? provar. Então eu provo, irmão. Você vai ter que Eu provar. provo, Tem eu alguma ação provo, do eu meu nome provo, roubando a irmão. marca do Irmão, MBL? você junto com o Jacaré de Pedra Guerreiro tentaram da Ucrânia, roubar deixa eu te falar uma a coisa. marca do MBL e Ó, não conseguiu, o falou? presidente Jair É isso aí, Bolsonaro, é isso aí. pode fugir Presidente da Jair Bolsonaro, temática aqui? Vai lá, vai lá, vai lá, Deixa eu vai falar lá. aqui, ó. Vai lá. Pode O presidente fugir, Jair irmão. Bolsonaro sancionou o pacote anticrime. Ele, Ele não número sancionou, ele não sancionou, ele não sancionou, ele transformou o pacote anticrime, ele sancionou o pacote anticrime, não, ele transformou em Que debate bom, hein? premiada e juiz de garantias. Falou? Peraí, vamos com calma aqui então. Detecção, Vamos no investigação e argumento. punição. Vamos no O presidente Jair argumento Bolsonaro aqui, ainda ó. criou a Vamos no transparência argumento. através das suas O agendas. Bolsonaro O presidente Jair transformou Bolsonaro o pacote expulsou quase anticrime em 2 juiz de mil garantia, sim ou servidores não? públicos Sim ou não? corruptos. O Você não presidente responde, Jair cara. Bolsonaro Responde. implementou Você tá uma tentando fazer série seu cortezinho de aí. O presidente auditorias Jair na Lei Bolsonaro é o meu Rouanet, amigo. O inclusive. presidente Bolsonaro é imbrochável. firmou O presidente não sei o que lá. O firmou presidente não 12 sei o que lá acordos de outro. Responde a leniência, pergunta, quase irmão. 20 bilhões de Responde a reais pergunta, brother. devolvidos Responde a de pergunta. 2019 a O Jair 2022. Bolsonaro transformou o pacote senhor vai anticrime deixar eu falar? O senhor. Olha aqui, o Hein? presidente Jair Bolsonaro Juiz de garantia, sim ou não? suspendeu quase Hein? 700 milhões de reais em licitações Fala aí, brother. fraudulentas. Fala aí, brother. Você sabia, Fala aí, não ó. sei se você se recorda, mas o teu movimento de merda tava em 2021 com Kim Kataguiri assinando um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Sabe quem não ao lado, tava lá? sabe de quem? Sabe quem não da tava lá? Benedita da Sabe quem não Silva, tava lá, um irmão? dos maiores O nomes PT do que o Bolsonaro PCdoB, elegeu. do lado O da PT que o Jandira Bolsonaro Fegali, elegeu. o teu Irmão, pra partido fazer que impeachment, hoje virou um você sabe como partido é que é, tem que ter voto MBL, de todo mundo e a gente vai estava em fazer assim, irmão. 2021 E o assinando partido de vocês qual que é? impeachment. Qual que é teu partido? Aquele ficou nervosinho Eu tô aqui, né? nervoso, irmão. Tá Eu tô bem de arrepiada boa, porque, velho. Eu tô pra bem falar que tranquilo, come cara. mulher fácil Você tá- porque é irmão, pobre, você tá se você não babando todo aí, consegue, né? velho. Ó, a velha lacrada. Você gosta do quê, Deixa eu brother? te falar. Você gosta de um capitão Você com uma rola sabe- embroxável, não é mesmo? sabe o que Não é que mesmo? você- Não é mesmo, olha não? aqui, Hein, deixa eu te novinho da falar Vila uma coisa Lavínia? aqui, ó. Fala aí, novinho da Vila 100% Lavínia. das Fala aí, declarações novinho da Vila de Lavínia. patrimônio, Tem muita história cruzamento sua boa, automático com bicho. Receita Eita, Federal. nós, Sancionou velho. a nova lei de Ai, licitações Felipe com prego Lins do eletrônico caralho. obrigatório e deixando, Ah, inclusive, nossa, cara, vai, todo o puta processo merda. licitatório Tá. ainda mais transparente. Extinguiu o Para orçamento de se babar, secreto para e de se sancionou babar, a para de emenda se babar. constitucional. Calma, para de se babar. Guerra Para. da Ucrânia, depois você fala. Depois você fala, guerrilheiro da Ucrânia. Pausa um Caraca, isso é muito chato essa Então, frase. assim, Gosto o assim. guerrilheiro de Kevin, Toda aí, velho. guerrilheiro Toma uma de aguinha, Kevin. cara. Toma Olha uma o aguinha, seguinte, toma uma aguinha, toma por que uma que o MBL Toma assinou aguinha, o cara. pedido de Toma impeachment aguinha, contra o presidente Jair toma Bolsonaro em aguinha. Então, 2021, se Vamos vocês no se argumento, vamos no auto-intitulam argumento. a supremacia da Vamos no direita argumento, não. brasileira? Vamos no Vocês argumento, estavam não. ao lado de Jandira Fegali, deixa eu te falar uma nome coisa, do novinho, PCdoB, novinho, vocês deixa eu te falar uma estavam coisa. ao lado Não do adianta guerrilheiro você da babar Ucrânia, pelo capitão. Não adianta ex-deputado. você Deixa eu te falar, babar você pelo foi capitão. caçado, né? E daí? Então, E daí? assim, Foda-se, sabe quem tá o elegeu também? O seguinte, Bolsonaro. Você sabe muito bem que eu fui presidente caçado porque eu combati Bolsonaro privilégio que o senhor Gil recebeu Diniz o não quis. impeachment do Eu presidente derrubei Bolsonaro salário de 2021. ministro, eu Vocês derrubei estavam salário de deputado, assinando eu pedido de acabei impeachment contra o com Bolsonaro ao lado do processo PT, de ao lado do propaganda da PSOL, Lesp, ao lado eu do consegui acabar com o PCdoB. auxílio peru de todo mundo e o Gil Diniz estava fora de todo mundo, nada, irmão. meu caro. Mudou É pra esse caralho, Ah, sabe, cara? galera. E você que nem deputado foi? E você que nem Eu deputado sou o foi? vereador mais Pra bem você- votado do pra PL você da ser minha deputado, cidade. sabe? Eu sou Irmão, o pra vereador você ser mais bem caçado, votado da pra minha você ser cidade. caçado, Da minha você cidade, precisava Chique ganhar Chique uma eleição. Bahia. Quem aplaude uma porra dessa? E aí, tudo bem, velho? Como é que tá? Como você chama? Maurício Barros. Maurício Barros, prazer. Arthur, a sua afirmação de que o Ele parece o PP de Portugal, né? No jogador. Bolsonaro Zagueiro. falou que ia acabar com a Lava Jato, ela é covarde, porque você sabe o que ele quis dizer. O que ele quis dizer, Ele quis então? dizer que no governo dele não teria corrupção e a Lava Jato ia se encerrar ali até o governo Dilma. Vamos na sua. Eu vou ter boa vontade com o teu Ele não falou, ele falou, acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no meu governo. Ele falou isso. Vamos lá, que o Bolsonaro, na verdade, ele quis fazer um jogo retórico para dizer, olha, no meu governo não teve corrupção, então eu acabei com a Lava Jato porque ela não é mais necessária. Vamos nesse argumento. Me explique como um presidente luta contra a corrupção colocando um garantista na PGR e um garantista no STF. Veja que eu estou nesse argumento já faz, sei lá, 20 minutos. E até agora ninguém apareceu com a contra-argumentação. Como que ele combate a corrupção com Aras na PGR e Cássio Nunes no STF? Por favor. Tá. O Bolsonaro sempre falou o quê? Que ele nunca ia perseguir político e ele nunca perseguiu do jeito que ele é perseguido hoje. Então, assim, Peraí. que diferença faz? O que isso quer dizer com o seu... Processar É? a corrupto não é perseguir Perseguir, corrupto. perseguir. Perseguir político, perdão. Processar corrupto não é perseguir político. Meu Então irmão, vamos lá. o Bolsonaro tentou trabalhar, velho. Ele tentou trabalhar. Ele começou Então, o vamos mandato dele, veio a pandemia, Vamos lá. veio o Não, Brumadinho, veio uma pandemia, série de pandemia, coisas. Deixa eu te falar uma Veio uma coisa. série de Cara, coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Augusto Tira- Aras
Aras, Levanta essa PGR, bandeira vermelha, Augusto cara. Aras, Cássio Nunes no STF, André Mendonça, isso é tudo antes de pandemia, cara. Qual que é a sua afirmação? A minha Se o afirmação Bolsonaro é de direita ou não? O Por quê? que isso foi contra a direita? Fala pra mim. Não. O cara colocar um petista Tá bom, na só que- PGR e um petista no STF não é contra a Mas direita. o que aprendendo, define então. um direitista? São as Vamos lá. pautas que ele defende, as pautas Entendi. que ele Então, trabalha. vamos lá. Agora você Onde tá falando... a pauta da direita é defender petista corrupto? Onde é? Mas quem que tá defendendo o petista Eu estou corrupto? falando Quando pra que o você. Bolsonaro defendeu Eu o petista acabei de corrupto? falar, isso não é nem fala, isso é ação. Ele o fato colocou dele na colocar o PGR. PGR lá, o fato dele colocar o PGR lá foi alguma indicação, certo? Não, cara. Ou ele, Não, ou ele viu esse não. nome lá e falou, vou pôr o Aras Sim. lá. Do nada. Sim. Do nada. Sim, eu vou explicar pra você como é que funciona. Eu vou falar de novo. O Ministério Público, ele apresenta uma lista tríplice. Olha, eu quero este, este e este.
Tradicionalmente, o presidente pega um desses 3. O Bolsonaro desrespeitou essa lista, e tudo bem, é o direito dele, e pegou um outro cara chamado Augusto Aras, que deu uma festa para o PT na sua casa, e colocou ele como PGR. Isso não foi o Congresso, isso não foi a Globo Lixo, isso não foi os Chamar isentores. petista pro lado não significa que o cara não é direitista ou não. Tá certo, Não, eu tô falando do entendi, Augusto Aras, entendi. não do Bolsonaro. Então ele No caso do MBL, aí sim, isso significa assim, tipo, querer um impeachment de um presidente incompetente, isso é ser petista. Mas chamar um petista pra PGR, isso não é ser petista, isso não é ser petista esquerda. pro Você lado tava dele, no palco com o porque Ciro ele Gomes quer que te deu uns dialogar, tapas. Você entendeu? tava no palco com o agora Roberto faz Silva, com sentido. o Amolindo. Você tava no Vamos palco com essa galera Vamos toda. no argumento. Que tudo fizeram Vamos ele no agora. argumento, vamos no Isso não é argumento. ser petista, Calma, então? vamos no argumento. Direita limpinha? Calma, deixa eu falar. Se eu estou no mesmo palco que o Ciro Gomes ou que qualquer outra pessoa... Cara, te deu um tapa, calma, irmão. velho. É equivalente... Cara, te deu um tapa no calma, aeroporto. deixa eu Eu tô te terminar. ouvindo. É equivalente a eu colocar um deles como PGR. E qual que é a falta de equivalência sua aí? Fala pra mim. Não tem É? nenhuma, imagina. Não, eu queria saber o que esse cara fez de mal pra direita. Só explica pra mim, por favor. Eu estar no palco com alguém é a mesma coisa que eu indicar essa mesma pessoa pra PGR. Por favor, me Meu irmão, explica não isso. pode ser a mesma coisa, mas é horrível também. Não pode ser a mesma coisa, exatamente, não é a mesma coisa. Calma, tem a próxima. Tamis, você eu Tudo conheço bem? de vários debates. Que já. bom, muito Tudo bom? E prazer. aí? Deixa eu virar isso aqui que eu sou baixinho igual você. Bom, Arthur, E aí? é interessante porque você usa algumas falhas do governo Bolsonaro Uhum. e não considera toda a história do governo Bolsonaro. Então quando você fala, não, porque ele botou um petista no PGR, não, porque, cara, você Assessora parlamentar, então sabe mais do que eu, porque você tem mais tem experiência interesse política do que também. eu, que não se governa sozinho. Governar sozinho, isso é monarquia, isso é outra história. Então não tem como um presidente acertar em tudo. E por que não tem como ele acertar Então, em ele tudo? só errou na indicação da PGR não, e do não. STF. Ele só acertou em nada, ou quase nada. Não, o Bolsonaro Só teve no combate vários à erros corrupção. e eu não tenho problema nenhum com isso, mas ele também teve muitos acertos. E muitos acertos que comprovam que ele é de direita. O problema é, não tem como fazer política sozinho, você sabe. Principalmente no cenário brasileiro, não tem Então, como. deixa eu dar a proporção das coisas. Quando ele indica um ministro pro STF, é a Suprema Corte Sim, do eu país sei o que é o vai dar STF. todo o STF. direcionamento, vai criar jurisprudência, etc. Sim, no Brasil sim. inteiro. Esse cara vai ficar na corte por mais de 20 anos, que é o caso do Cássio Nunes. Ok. Este cara deu voto de Minerva para que o Lula fosse presidente. O Lula só é presidente hoje, olha só. Vamos lá. Porque o Cássio Nunes votou para ele virar Não, presidente. Arthur, o Cássio Vamos falar Nunes... disso. Senta aqui depois eu falo Arthur, disso. o Cássio Nunes não votou pro Lula ser Votou. presidente. Então O que vamos aconteceu? lá Deixa eu no Cássio falar. Nunes. O que o Cássio Não, Nunes eu quero- fez eu quero foi falar ter do Cássio Nunes, votado vamos lá. pra tirar o julgamento de... Qual é a cidade? Não, de Curitiba e jogar pra De Brasília. Curitiba e jogar pra Ele- Brasília. não. Esse foi o voto do Cássio Não, Nunes. não foi. Tô Deixa eu falando que o falar Cássio uma Nunes coisa, ó. acertou? Em março Calma aí, de Arthur. 2021. Espera, deixa eu Então ele falar. errou. Você falou bastante. Ela falou que ele teria votado, né, a retirada do julgamento de Curitiba e não votou. Lá. Sim, isso foi Tô falando uma. que o Cássio Nunes Isso acertou, foi não um tô voto, falando. voto não acho que o ok. Cássio Nunes Ele acertou. só tornou o Lula Calma, elegível. Arthur, Um aninho, um calma. aninho. Não estou falando que o Cássio Nunes acertou. Mas o que vocês fazem, o MBL é especialista em fazer isso, é transformar uma notícia ou uma situação em uma grande notícia pra É porque assim, eu criar vou um concordar com você. storytelling, Vou pra concordar falar, com você. nós somos a solução, Deixa eu falar nós uma somos a coisa, verdadeira deixa eu falar uma direita. coisa. Vou Não tem concordar- como a gente vou acreditar concordar que com o você, cara então. errou Pera e lá, beleza, o deixa cara eu errou. concordar com você. Então o MBL não presta, vamos tirar o MBL da conta. Aí você tá falando que a gente transformou uma grande notícia em uma coisinha mínima. Não, Ele eu não só tô dizendo que é uma colocou- coisinha Calma, mínima. Eu deixa falei que é um terminar. erro, não bota palavras na minha boca. Ele Eu não só sei isso. colocou um ministro que tornou o Lula elegível. Isso aí não deve falar, a gente não deve Cara, falar, né? de novo, Arthur, não tem como você governar sozinho. Então, eu pera não lá, sei. pera lá. Calma, Ele cara, deixa eu falar. colocando o Cássio Nunes no STF, o que ele ganhou de governabilidade? Eu não entendi. Cara, eu não sei o que ele ganhou de governabilidade. Nada, né? Então eu vou O te que eu falar tô o que ele falando? ganhou. Sabe o que ele Me ganhou? fala. Ele ganhou o Gilmar Mendes livrar o Flávio Bolsonaro da investigação de rachadinha em fevereiro desse tem ano. prova disso? Sim, isso aqui. Então isso aqui, denuncia. Eu queria te falar uma coisa. Denuncia ele é o PGR. Não é que Cara, o Gilmar Mendes... denuncia. Calma. Eu não tô falando que o Gilmar Mendes cometeu crime. Eu tô falando Foi provado que o que ele Gilmar fez Mendes... rachadinha? Não, deixa eu te falar uma Foi coisa. O provado? Gilmar Mendes, Foi o Gilmar provado? Mendes, calma. O Gilmar Mendes, ele livrou o Flávio Bolsonaro de uma investigação de rachadinha. Isso não é minha opinião. Se isso é um você fato. tem como provar, denuncia a rachadinha Mas de tá novo. denunciado, o Flávio Bolsonaro salvou ele. você não Denuncia entendeu mais uma isso? vez. Não, Entendi. E deixa você eu te pode explicar. denunciar de novo se Não, você deixa eu quiser. Deixa eu te explicar. O Flávio Bolsonaro foi salvo por um ministro da Suprema Corte. Ele não pode mais ser investigado por isso. Você entendeu essa Eu parte, não? entendi, Então, ok. pronto. Então tá. Beleza, o Flávio Bolsonaro foi aí, beleza. Agora de novo. Acabou? Ah, eu tô... Tá, fica pra próxima, então. Rapidinho, ó. Kaique acabou de admitir o argumento, viu? Qual deles? Qual deles? Eu falei aqui, tem a jornada do herói. Ele falou assim, sabe como a velha não derreteu? Porque a gente teve que bater na liderança. Parabéns. É isso? Mas calma, Tamis, vem cá. Eu usei o termo, a gente foi pro calma. Você é marketing, velho. Deixa eu te falar uma coisa. O fato de existir a jornada do herói e ela ser uma boa estratégia de marketing não anula a boa ou a má intenção. Eu posso usar uma ferramenta de marketing para o bem ou para o mal. Aí quando o cara fala, vai, nós vamos destruir. A gente vai Mas eu destruir concordo tanto a com direita isso. quanto a esquerda. Você tá fazendo um discurso antidemocrático. Nossa, que tá... Você não quer destruir o comunismo? Não. Eu quero, Não? caralho. Não, eu não quero ser comunista. Eu quero que o comunismo não reine no Brasil. Agora, se eles querem ser comunistas, o problema é Mas deles. calma, quando a gente fala destruir, Eu não quero eu não tô destruir. falando que eu vou enforcar os caras, que eu vou matar eles. Eu quero que exista, o problema é deles. Não, eu quero que acabe, eu quero destruir isso.
entendeu? Não tem democracia, Edu. Não. Quando é rei. Ai, é Monarquia, para! O cara bateu a cabeça dele? Não. Quando é rei. Ai, é Monarquia, para! Eu fico irritado, hein? Não, sou contra a monarquia. Cara, se alguém fizesse comigo, levanto e dá um soco na cara. Não! Soco na cara. Não, tá. A minha segunda afirmação é que o Jair Bolsonaro nunca quis bater de frente com sistema nenhum. Colocou o petista na PGR, colocou o petista no STF, colocou tudo isso, mas além disso, ele teve recorde de emendas no orçamento secreto, ele colocou o Ciro Nogueira como ministro da Casa Civil, deu o Fundeb para o PP, instaurou o juiz de garantias através do pacote anticrime do Sérgio Moro, que virou juiz de garantias e limitação de delação premiada, vetou, como eu falei, a lei que acabava com decisão monocrática, aumentou o fundão eleitoral 2 vezes, apoiou o irmão do Gilmar Mendes, falou para não atacar o Gilmar Mendes, e ele agora está pedindo pro Alexandre de Moraes ser vice dele numa brincadeira que mostra um desespero terrível. Bolsonaro Posso fazer uma brincadeira? Sistema nenhum. Posso fazer uma brincadeira? Olá, tudo bem? Oi, como tudo você bom? chama? Meu nome é Ludmila Barizo. Só você que quer ser a terceira via salvadora da pátria, que não reconhece o Bolsonaro como uma pessoa de direita. Todos os outros presidentes e líderes de direita do mundo todo reconhecem o Bolsonaro Cara, isso não é um argumento nenhum. como Não é. um líder imenso da direita. Ele não é só reconhecido pela direita no Brasil, ele é reconhecido... Cara, qualquer líder de direita no mundo não vai entender as nuances da política brasileira, o dia a dia. Não vai, são alianças pragmáticas. Você vê que essa pessoa se declara ser do seu mesmo viés político e você se declara fiel a essa pessoa, ou você se declara fazer parte do mesmo campo político, mas isso não significa que você realmente é isso. Isso não é argumento nenhum, cara. Aqui a nossa direita, a suposta direita, extrema direita, no caso a AfD, também apoia o Bolsonaro. Tudo bem, eles são muito toscos também, né? E eles acham que o Bolsonaro é de direita, mas eles também não sabem absolutamente nada sobre o Bolsonaro. Eles não sabem nada sobre as investigações de rachadinhas da família deles. Sabem nada disso. Não sabem o que é um PGR. Não sabem o que um PGR faz. Não sabem quem ele colocou na PGR. Se eles soubessem tudo isso, eles não iam achar ele de direita. Isso não é pela direita argumento. do mundo todo. Isso A não é direita do mundo argumento todo nenhum. reconhece o Bolsonaro e apoia o Bolsonaro. Aí você Não é um argumento não nenhum. reconhece. Tá, então vamos lá. Então você é muito superior a todos os outros líderes de direita do mundo. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. Você acha que eu estou errado, porque basicamente o seu argumento é um argumento de autoridade. Já que eu não sou, o que supostamente a direita mundial... É porque Calma. você quer ser maior do Calma. que o Bolsonaro. Não, você quer isso ser é. direita. Então vamos fazer o seguinte, Se vamos você fosse direita, você ia apoiar o maior líder que o Brasil tem entendi. da direita. Então, entendi. Ele é o maior líder da direita. E se você fosse de direita, você também apoiaria ele. Você não Entendi. ficaria tentando destruir ele. Quando você tenta destruir... Ao menos que esse suposto líder de direita não defende nada de direita, só no discurso, mas não nas suas ações, sequestrou esse campo político e então eu quero combater esse sim para substituí-lo. Então faz sentido? Não, essa mulher é muito fraca. Destruir o Bolsonaro, você tá dando argumento pra esquerda. Como que você é de direita e luta contra a esquerda e você fica pegando no pé e tentando diminuir a imagem do maior líder que o Brasil tem da direita? Entendi. Então vamos lá, uma boa pergunta. Como é que eu quero ser de Não, direita se eu é fico uma tentando diminuir? pergunta Então, muito vamos lá, me boba. ensina a ser de direita. Eu não sei, mas eu acho meio errado o cara colocar, e vou voltar no mesmo... Ai, você só sabe falar disso. É a única coisa que você sabe falar é sobre... É uma das coisas mais importantes. O Bolsonaro se elegeu na onda anticorrupção lavajatista. Ele se elegeu nessa onda. Ele se apropriou desse movimento e completamente destruiu o combate à corrupção. Então, isso é uma peça fundamental. Não, isso é uma coisinha muito chata. Não, cara, isso é isso. O cara foi a primeira peça-chave. vez que ele foi presidente do Brasil. Ele não é... ele errou. Ele não Não é... sabia, inexperiente. Lógico, ou você acha que ele é Jesus Cristo? Ele é Jair Messias Bolsonaro. Ele não é Jesus. Ele erra, assim como você erra. entendi, assim como eu erro. Assim como todo mundo erra. Ele é uma pessoa. E ele a primeira vez que ele foi presidente do Brasil, cargo executivo, ele nunca tinha sido. Vou concordar e com aí, você, vou concordar. E você, você já foi da política, você já foi deputado, não foi? Você sabe que pra você governar, pra você fazer o seu trabalho na política, aqui nesse país, você tem que se envolver com um monte de gente que você não quer. Eu vou defender o Ou Bolsonaro. você conseguiu ser, Eu vou defender você o Bolsonaro. conseguiu ser deputado sozinho, sem ajuda de ninguém, sem se curvar pra nada. Você conseguiu? Posso falar? Eu tenho certeza que você não conseguiu. Posso assim falar? como o Bolsonaro também não conseguiu. Ela deve estar chateada. Foi a melhor deve estar argumentação chateado. até agora. Pois é, cara, tem que de puxa mesmo. Muito fraca. Muito E aí, fraca. tudo bem, velho? Como é que tá? Beleza?
Diga lá. O que é sistema pra você? Bom, o sistema, segundo a tese bolsonarista, é uma coisa quase que etérea que impede o Bolsonaro de governar e fazer as coisas boas. Então, basicamente, tudo que ele erra, a culpa é do sistema. Ele colocou o PGR no petista, culpa do sistema. Ele colocou o Cássio Nunes no STF, culpa do sistema. Ele foi lá e acabou com a decisão que acabava com a decisão monocrática, a culpa é do sistema. Ele foi lá e criou um orçamento secreto, a culpa é do sistema. Ele foi lá e chutou a cabeça de uma criança, a culpa é do sistema. E aí você coloca tudo a culpa nesse tal desse sistema, entendeu? Vamos lá para 3 atores do sistema, que influenciam, inclusive, na presidência da República, em toda a política nacional. A mídia, o Judiciário e o Congresso. Sim. Todos eles, desde antes do Bolsonaro ser eleito, foram contra o Bolsonaro e combateram o Bolsonaro. Sim. Rodrigo Maia sentou em cima de todos os projetos anticorrupção. O Rodrigo Maia foi apoiado por quem? Todos os projetos Rodrigo anticorrupção. Maia foi apoiado por quem? Todas essas Rodrigo Maia todos foi esses apoiado. Você pontos. trouxe um nome. Rodrigo Maia. Sim, Rodrigo Maia foi você apoiado trouxe por quem? 2 nomes. Você trouxe Pelo o sistema. Bolsonaro, Maia você trouxe- foi apoiado e por você quem? trouxe... Irmão, só Pelo sistema. me responde Posso de argumentar? boa. Posso? Vamos lá. Posso? Rodrigo Maia foi Posso falar? apoiado por quem? Eu vou falar dele também. Então Posso- fala. Eu vou falar dos Fala que aqui, você ó. Fala aqui, ó. falou Vou falar o nome. Vai doer, vai Você doer. falou, Ó, eu Aras. vou falar quem falou que tava Você namorando com o falou- Rodrigo Maia. Calma lá. Você falou, Ó, presta, eu vou falar você baixinho pra falou não ouvir, ó. Augusto Aras. Cara, você quer corte, velho. Não é corte, eu tô Você falando, falou, é um fato isso. Você falou do Augusto Aras, você não tá deixando nem eu falar dos caras que você mencionou antes. Então vai lá. Augusto Aras. Você falou do Fala Augusto como é que Aras, é bom. você falou do Cássio Nunes e você falou do Rodrigo Fala Maia. como é que ele Eu não bom. falei do Rodrigo Maia, você falou agora. Tá, falei, exatamente. Os 3 cometeram erros, os 3, o Aras e o Cássio Nunes, que foram indicações do Bolsonaro, como você vem batendo desde o começo aqui, tá insistindo nisso, porque você não tem outros argumentos, todos os seus argumentos Tem um são, monte, cara. É que isso são aqui é baseados bem em mentira. importante, cara. Mentira, você, Mas qual foi a você mentira pega que eu fatos falei? isolados. Primeiro, o Bolsonaro... Fatos Calma, isolados. calma, você falou que eu menti. Muito O fraco Bolsonaro esse indicou cara. ou não indicou o PGR, sim ou não? Cara, o fato do Bolsonaro indicar o Augusto Aras é porque ele era uma pessoa técnica, assim como ele fez em Então, ele é uma todos, pessoa técnica. todos os Então, ministros vamos lá, dele. Sim, vamos lá. O é um Aras foi jurista, indicado assim como o quantas Cássio vezes? Nunes. Calma. O Cássio Nunes é um jurista Calma, renomado. vamos por Duas partes. vezes. O Aras, Por causa então, do trabalho fantástico o Aras foi dele. indicado pelo Bolsonaro. Quantas vezes ele foi indicado pelo Bolsonaro? O Augusto Aras. 2 vezes. 2 vezes. Sim. Então, o Bolsonaro olhou e falou: está fazendo um bom trabalho. E indicou ele de Cara, ele novo. fez um trabalho técnico. O Então fato vamos lá, dele ser. me explica o fato tecnicamente que você como traz, é que bom você ele traz não de processar festa nenhum petista, é depois que ele indicou, depois que ele qual a nomeou. data? Qual a data? É igual o Qual a Nunes. data? O Nunes, tá depois que ele escolheu Você tá errado, você tá errado. Não, deixa eu te falar. Esse cara assim. Ah, mas ele não teve como investigar ninguém, não teve como processar ninguém, porque não houve investigação. Ele depende da investigação, cara. Teve tanta investigação, ele não quis processar ninguém. Mas o Pro Supremo petista, Tribunal não, Federal. irmão, a festa Cara, já foi. Calma, a festa pro petista foi antes dele ser indicado. E mais, antes Fraco. dele ser indicado, ele mesmo disse: eu sou um garantista. Antes dele ser indicado. Os dois. Cara, O o Aras Bolsonaro- e o Cássio Nunes. Eu vou te contar uma coisa. Em 2018, o Aras se manifestou. 2018, o Bolsonaro nem era presidente, tá? O Aras se manifestou contra a prisão após julgamento em segunda instância, que foi o que soltou o Lula. O Aras já tinha O dado essa Bolsonaro letra. tem um projeto. O Bolsonaro tentou passar o projeto pra prisão, pra condenado em segunda Não instância. tentou, Você sabe cara. Eu disso? acabei de Cara, mostrar pra você, cara. O que ele Rodrigo indicou- Maia, o Rodrigo Maia foi mais um dos projetos que o Rodrigo Maia engavetou do Bolsonaro, foi esse, cara. É só você pesquisar, é só você ser honesto. Se você Isso for aí. em algum Se o governo não apresenta projeto de lei, nem proposta, isso aí. Isso aí, não fez absolutamente nada. momento, Ele em só algum declarou, momento, mas não eu fez tive nada. o prazer de ver alguns vídeos seus. E o STF acabou com isso. O Rodrigo Maia. Mas Rodrigo não Maia, cara, você pode me houve xingar. nenhuma tentativa de fazer uma lei. que você Não, quiser, não eu tô sou um xingando, lixo. não Eu vou tô te falar uma xingando. coisa. O Rodrigo Maia Você pegou fala o que- você pacote fala que o anticrime do Bolsonaro- Moro, o Bolsonaro escuta, não é e transformou antissistema. em juiz de Vocês, garantias. o MBL, é Eu tô falando pra pró-sistema, você, cara. irmão. Eu tô falando pra você. Você O tá Rodrigo criticando o Maia, Bolsonaro por o Rodrigo Maia, não o ser Rodrigo- antissistema. Escuta o que eu vou falar. O Rodrigo Maia. Cara, esse cara não entende absolutamente nada. Que Rodrigo Maia ridículo. pegou o projeto do Sérgio Moro e transformou em juiz de garantias. O que o Bolsonaro fez? Cara, um projeto do Bolsonaro. Não, cara, ele sancionou, irmão. A condenação em Vamos lá. Ó, é bem simples, eu vou desenhar pra você. condenado em Eu segunda vou desenhar instância. pra É um você. projeto Vou desenhar pra do você. Bolsonaro que foi pro Congresso e o Não, Rodrigo é um Maia projeto Não anterior a ele, foi, mas teve do não. Bolsonaro que ele não fez nada pra passar. Agora eu vou te Ele contar não uma fez nada coisa. pra passar. Calma, eu vou Justamente isso Irmão, refuta- então vamos lá. Hoje nós isso temos refuta a a sua prisão argumentação, em cara. segunda O sistema é contra o instância. Bolsonaro. Nós temos a prisão em segunda O instância. sistema é contra o Nós temos, Bolsonaro. o sistema é contra. Então me explica isso. O Me Congresso explica foi isso. contra o Bolsonaro, Tu és- a imprensa é Calma, contra o irmão, Bolsonaro. Pera lá. Ruimzão. Tudo bem? Como você chama? Ótimo, eu sou a Estela, E aí, Estela? sou presidente da UDN, União da Direita Nacional, em São Paulo. E você disse que o Bolsonaro... União de Direita não- Nacional, ele não cara. lutou contra o sistema. Eu queria falar pra você que eu já fui do MBL, inclusive em 2016, no movimento Entrei pró-Bolsonaro, quando vocês usaram a camisa da direita bolsonarista, pra poder erguer o movimento, a polarização que vocês É? mesmos reclamaram Acho que você tá enganada. O quê? Quando que surgiu o MBL? na impeachment da Dilma. Não, foi um pouquinho antes, mas eu vou te falar uma coisa. Se você vai falar que a gente surgiu apoiando o MBL, você tem que no Não, mínimo vocês apareceram Então, apoiando vamos lá. As o maiores Bolsonaro. manifestações da história do Brasil foi antes dessa data que você está dizendo aí. Não, eu digo sobre Ah. o MBL aparecer como movimento direito. Provavelmente ele inventou que ele já... Cara, era provavelmente era do MBL que como eu sou agora, só quem acompanha, né? Então acho era MBL, eu seguia eles no Instagram. Então No isso Brasil. significa Foi ser antes MBL. disso. Então. Não,
Depois, 2013. Não, claro. não foi, também não foi. 2013 o Bolsonaro nem existia. Mas eu estou nem falando, o MBL. Mas eu estou falando Você tá um pouco sobre confusa, outra... Não, não estou confusa. Eu estou falando a partir do momento que eu apoiei vocês, foi quando vocês surgiram na polarização da direita. Eu estou falando, surgiu na mídia da polarização. Não quando vocês surgiram. Calma, sobre a história de vocês, eu estou um pouco me lixando. Eu Ah. estou falando assim, no momento que vocês começaram a surgir na direita nacional no Brasil, vocês ergueram a camisa bolsonarista. Não estou confuso, é vocês que estão apoiando o centro em várias regiões municipais, e eu sou prova disso. Mas se vestem de ovelhas, né? Então vamos lá. Mas na verdade são verdadeiros lobos Não adianta você na vir aqui e direita. ficar me xingando. Eu tô Centrão. falando Eu não uma tô coisa te pra você. xingando. Vamos trazer Em que momento eu datas. te xinguei, Arthur? Vamos trazer datas, Em que vamos trazer momento eu te datas. Vamos lá. xinguei? Você falou que o Bolsonaro, que a gente surgiu na cena Eu não nacional disse, apoiando o Bolsonaro. Eu Foi disse isso? que vocês surgiram na polarização nacional, vocês apareceram na mídia nacional. Tá, que ano foi isso? Quando eu comecei a entrar no MBL... Quando você começou é uma coisa, quando o MBL começou é outra. É que, na a história do MBL verdade, não começa com você. na verdade, eu só comecei a apoiar vocês ao momento que vocês surgiram na direita bolsonarista. Ao momento que vocês apoiaram João Dória. E vocês mesmos traíram. Isso foi antes do Bolsonaro, querida. Vocês traíram a direita. Pera, João calma, Dória. O João Dória usou o movimento... Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que o Diniz era maior... Você sabe, e vocês você sabe apoiaram que o Diniz, o você sabe que o Dória... Diniz... Vocês não apoiaram o Dória? Vocês não apoiaram o Calma, Dória? eu não falei isso, calma. Não, querida, você calma. responde, Sabe vocês quem não usou- apoiaram o Dória. Sabe quem usou a camiseta Vocês do não Bolsonaro? traíram a direita nesse momento. Aqui no estado de São Paulo, vocês Quando você apoiaram faz o uma Dória. pergunta pra uma pessoa, você tem que esperar ela responder. Você Então falou assim, responde, vocês não apoiaram o Dória? Você está fazendo E eu isso vou com responder. todo mundo. Eu tô Você tentando apoiou o responder. Dória? Posso responder? Me dá 2 segundos pra responder. Sabe quem usou o Bolsonaro? Essa mulher... Bolsonaro. Também. Eu acho que se eu descrevesse objetivamente a capacidade intelectual dela, possivelmente, se eu morasse no Brasil, poderia pensar em processar, né? Apesar de ser uma afirmação verídica, 100%, né? Mas talvez isso talvez isso é pré-requisito de ser presidente de alguma união tão tosca como a União de Direita Nacional, uma coisa assim. O talvez. Bolsonaro. O Bolsonaro usou o Bolsonaro. Os dois aqui, ó, fazendo acelera. Tem foto dos dois, querida. Não sou O eu, minha querida. Bolsonaro Eu não tô usou- falando. O Bolsonaro? O Dória não usou o movimento bolsonarista na época para poder se eleger de governador, e vocês apoiaram a traição. Posso falar? Eu não falei que o Bolsonaro usou o Dória. Você está me acusando de Você usar o... acabou de Deixa eu falar. terminar uma frase. Você está me acusando de usar Muito o ruim. Bolsonaro. Não, quem usou o Bolsonaro foi o Bolsonaro, do bolso, e o Dória, do Dória. Então, os dois fizeram fotinho aqui, acelerando. E sim, eu apoiei o Dória, assim como eu também apoiei o Bolsonaro. Agora eu vou te fazer uma Mas coisa. você falar uma apoiou coisa. também na traição do Dória aqui Não, na querida, direita deixa eu te no falar uma estado de coisa. São Paulo. Eu fui expulso do meu partido porque eu fui oposição ferrenha ao Dória, inclusive antes da polarização Dória-Bolsonaro. Você sabia que eu fui expulso do meu partido em 2018? Sabia. Em 2019, perdão? Justamente. Então, Mas eu você fui foi expulso mentir isso, justamente né? pra fazer Porque oposição. senão Você sabe que... Calma, combina com o Não, meu... são coisas diferentes, calma. Bela lacrada, bela Sabe- lacrada, Eu estou amiga. citando datas. Eu estou Calma, citando o calma. momento que vocês apareceram na direita nacional. Fica pra próxima, querida. E negativo. Oi, de novo. Diga lá. Você fala assim, o Bolsonaro não é contra o sistema, certo? Aí, vamos lá. Bolsonaro indicou alguém pro STF que não deveria, tá errado. Aí quando o Bolsonaro fala contra o STF, tá errado. Bolsonaro é vendido pro Congresso. Calma, deixa eu terminar. Bolsonaro é vendido pro Congresso, beleza. Aí quando o Bolsonaro vai e enfrenta o Congresso e fala, não vou passar, que é o que você fala de decisão monocrática do STF. Não vou passar, Bolsonaro tá errado. O que vocês fazem é ficar caçando pelo em ovo pra falar que o Bolsonaro tá errado. Eu vou mudar de ideia agora com você. Pra colocar vocês como herói. Para com isso, Pera, eu vou cara. mudar de ideia agora. Eu vou mudar de ideia agora. Então eu quero saber Peraí, se... eu quis fazer meu discursinho. É contra Na cara ou a favor de uma do- instituição. Essa figura fala, sou contra essa instituição. Legal. Aí vem uma lei que limita Nossa, o poder dessa discute assim, instituição. não. Aí ele veta. Então eu tenho que acreditar que esse cara é contra porque ele falou, mas ele não fez. Desculpa, Me Tami, explica, eu vou- qual era o cenário Calma, político, calma. Arthur, nessa época? Eu vou Me explicar o cenário Vamos lá, político. O explica. cenário político é o seguinte, Como o tava o projeto... Congresso? Calma. O cenário político é o seguinte, essa lei que acabava com decisão monocrática de ministro é anterior ao Bolsonaro ser presidente. Ela foi apresentada em 2018. Ela passou na Câmara, ela passou no Senado, isso foi uma coisa histórica, isso nunca na história do Brasil aconteceu. Nunca na história do Brasil. O Senado e a Câmara aprovaram uma Eu lei entendi já. que limitava o poder do Supremo. Aí chegou para o Bolsonaro não tinha mais indicação, ele não tinha nada, ele só tinha que falar sim ou não. Ele foi lá e falou não. Quando perguntado sobre isso, por que você vetou a lei? Qual foi a resposta dele? Eu não lembro. Falei, não lembro. Ele fingiu que ele não lembrava lá no Vilela. E aí mas como ele falou que eu não gosto do STF, então ele... Se você vai imitar o Bolsonaro, você vai ter que imitar o Jones Manuel também. Que eu gosto. Mas vamos lá. Eu adoro. Essa história do caralho. É isso aí. Eu entendi o que você quis dizer. O que eu tô falando existia um cenário no Congresso, a decisão monocrática, ela vem pós ditadura militar, então eles sempre teve, o STF sempre teve decisão monocrática. Tô mentindo? Não, desculpa. O STF sempre teve decisão monocrática. Foi mal. Alguma vez deu problema antes dessa? As decisões monocráticas nesse nível? Claro que sim. Claro que não, cara. Onde? Me Eu vou conta. dar uma das coisas que o Bolsonaro, inclusive, falou pra não falar. Você sabia que o Gilmar Mendes, um dia... Bolsonaro falou pra não falar? Falou? Pra você? Não, ele falou numa mensagem com o próprio filho que fofoquinha, vazou. vai lá, fofoquinha da mídia. Vamos lá. Calma, Tami. Arthur, você já foi pego por áudios. Calma, Tami. Não é legal você falar dos áudios do Deixa eu Bolsonaro. falar uma coisa, isso Você não é é áudio, sujo isso nessa foi parada aí, então não. vamos comparar Vai. a minha mensagem Não, vazada. eu Não, eu acho que sua mensagem foi escrota, mas não é política. Vai. É que você tem que deixar eu terminar um argumento. Eu tô Vamos lá, deixando, eu estou vai. falando pra você que tem uma mensagem vazada do Jair Bolsonaro. É péssimo quando vaza a mensagem, né?
calma, Tamis, assim, não adianta você querer fazer ironia e não deixar completar o argumento. Eu vou Tô explicar. deixando. O Jair Bolsonaro mandou uma mensagem para o próprio filho falando para esquecer ataques contra o Gilmar Mendes. Isso não é fofoca da mídia, isso é uma mensagem vazada entre Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Bom, vamos colocar isso aqui como fato. Aí você perguntou o seguinte, a sua pergunta original foi: a decisão monocrática já tinha dado problema antes? Já. Tanto que ela foi pauta antes do Jair Bolsonaro ser presidente, calma, passou na Câmara e passou no Senado. Aí eu vou dar um exemplo prático de como isso foi problema. Uma vez, o senhor ministro Gilmar Mendes livrou um alvo de um processo que ele foi padrinho de casamento desse cara de forma monocrática. Isso é um absurdo. Vocês viram, né, que o Arthur fala do áudio que vazou, do filho, do padrinho de casamento, é tipo novela mexicana, mas vamos lá. Não, querida. Quando... É? Não, deixa eu falar um Bela contra-argumento. Quando o Bolsonaro fala Bela lacrada. do Gilmar Mendes, ele falou pra mídia, vocês estão proibidos de falar de Gilmar Mendes. Ele falou isso? Ele não falou. Você tá que poder ele tem de fazer isso? Exatamente. Não vou entrar nesse assunto. Você tá colocando... Agora eu fiquei confuso. Escuta, cara. Peraí, se o Bolsonaro falou pro filho não fala de Gilmar Mendes, mas não falou para a mídia, logo ele não falou? Ou não, eu tô ele dizendo, que ele não controlou a narrativa. Ele conversar com o filho dele é uma coisa, é um áudio familiar. É como o seu áudio com seus amigos. Calma. Isso não deve ser considerado política. O meu áudio com meus o que amigos, a gente deve considerar mesmo política sendo com os meus amigos, revela que eu gosto muito de loiras ucranianas. Alguém foi preso por falar do Gilmar Mendes? Alguém foi? Hã? Alguém foi preso por falar do Gilmar Não Mendes? é? Então ele não proibiu falar do Gilmar Mendes, cacete. Mas Ele eu falou tô com o falando que filho ele dele, é isso que eu tô falando. Calma, Camis, deixa eu trazer. Eu falar pra minha filha, você não vai falar palavrão. Não significa que eu tô proibindo todo mundo de falar Mas eu palavrão. não falei Eu que estou ele proibiu falando todo com a minha mundo. filha. Não, você tá falando que ele proibiu Cara, isso aqui é literalmente ridícula. de falar do Gilmar Mendes. Ele não proibiu, ele falou pro filho dele. Ele falou assim, Eduardo, cala a boca. Senão você vai estragar tudo. Foi isso que ele falou. O Eduardo deveria ter calado, não falou. Vai. Vamos usar o seu exemplo. Você fala pra sua filha não falar palavrão. Isso significa que você não quer que sua filha fale palavrão, ou não? Sim. Concordamos? Então, o Jair Bolsonaro falar para o Eduardo Bolsonaro não falar do Gilmar Mendes significa que ele não quer que o Eduardo fale do Gilmar Mendes, ou não? Sim. Agora, Sim, então vamos lá. Ou seja, eu estou falando pra você, você baseou toda a sua crença de que o Bolsonaro é contra o STF em ele falar mal do STF. Eu estou falando que apesar dele falar mal, ele toma ações a favor do STF. Aí eu estou te trazendo um outro exemplo, que ele, usando palavras, ele fala para o Eduardo não que falar é mal dele, do Gilmar certo? Mendes. Sim, aí você se embaralha toda, porque não tem como você não defender que o Bolsonaro é contra, é contra o sistema, se as falas e as ações dele são a favor do sistema. Agora eu posso explicar? Pode, Você vai vai lá, me deixar? vai lá. O Eduardo Bolsonaro não é o sistema. O Eduardo Bolsonaro é filho do É? Jair Messias Bolsonaro. Isso Mas não você concorda faz comigo nesse sentido sentido? nenhum. Concorda? O fato de eu falar Eu pra discordo, porque o Eduardo Bolsonaro pra mim é sistema puro. minha filha, não fale palavrão, tá no meu âmbito Ela é o familiar. palavrão? Calma. Ela Agora, é o palavrão? se eu A sou... sua analogia traz a essa Deixa conclusão. eu terminar, cacete. Tamis, a sua analogia é essa conclusão. Se eu sou o presidente e falo assim, olha, agora, a partir de hoje, tá proibido falar palavrão. Aí eu tô errando. Não, agora, querida. o que eu penso Você não tá pra minha entendendo. família é Você uma não tá coisa. entendendo. O que eu legislo é outra coisa. Calma, Você que calma, não tá calma. Eu não entendendo. estou- eu não Você estou acha que o presidente criticando- é o rei, Arthur. Não. E o Renan falou isso na live de ontem. Assiste a live do Renan. Posso- O Renan falou ontem calma, assim, a querida. gente tem que destruir os bolsonaristas, a gente tem que governar sozinho. É isso que vocês querem. Vocês querem um rei, Tamis. um salvador. Tamis, Isso aí é só Tamis, Jesus, calma, meu filho. calma, Aqui não vai calma, ter isso. calma. Vamos voltar no argumento. Você está me dizendo que o Jair Bolsonaro falar para o Eduardo Bolsonaro É uma coisa. É uma coisa. Ele não criar está... uma lei ou criar uma punição é outra. Ele não está legislando É? sobre isso. Isso não mostra um Eu direcionamento. não do que ele entendi quer? esse Porque argumento. calma. Então eu vou na sua. Porque o cara eu vou é na sua, família calma. dele, o cara é então filho então dele. vamos cortar isso. Vamos tirar isso do elemento. Já que ele falar pro filho dele não mostra direcionamento do que ele quer, vamos na ação que ele legislou. Ele legislou objetivamente contra uma... O Bolsonaro lutou muito contra o sistema, muito. Como ele falou mal do STF. Ele vetou a lei que acabava com a decisão democrática deles, então quis não lutar nas ações, mas ele lutou na fala. Mas ele proibiu também a família a falar contra o STF, né, quando ele estava na mira, né? Então ele lutou, ele também... Eu não entendi isso, cara. A lei que limitava o poder da corte. Então, Eu já você, expliquei. deixa eu Na te falar uma verdade, coisa. você não deixou eu explicar. Você tá Ninguém sem veio saída. argumentar aqui, mas Você ele não deixa eu explicar. Tami, você tá sem saída. Então deixa eu sair. Se a fala Fica é o quietinho que pra prova, falar. ele falou besteira. Se a ação é que prova, ele fez besteira. Você tá num beco sem saída. Esse tema é horrível pra você. Não tô, porque, de novo, eu já falei, qual era o contexto político Qual da que era? época? Explica. Quando ele veta esse negócio de decisão monocrática, se ele não tivesse vetado, que aconteceu? daria prerrogativa pra invalidar liminares que já estavam acontecendo. Isso, cara, qualquer jurista, inclusive jurista de esquerda, concorda com isso. Você tá completamente confusa. Aí o cara teve peito pra ir contra o Congresso, contra o Congresso. Cara, ele conseguiu transformar o veto dessa lei em algo bom. Nenhum bolsonarista até agora teve a cara de pau pra fazer isso. Se o Senado, aí o Bolsonaro não é Você tá contra ao o sistema. contrário. Não, calma, Tamis. Pra você limitar... Foi votado. Gostei do seu desenho. Graças a Deus. Então, Arthur, Vai lá. assim, eu até
prometi pra mim mesma que eu não ia falar das questões do seu áudio. Porque... Pode falar, não tem problema Não, com mas isso. já que falaram, né? Que eu acho um pouco assim baixo. Acho ruim falar sobre isso. Não acho legal. Inclusive, é uma coisa que eu não concordo você ter sido caçado por isso. Porque eu até Obrigado. entendo. Eu não concordo. Sabe porque quem eu... discorda de você? Os bolsonaristas, que eles foram eles que Eu também. Não, deixa eu explicar uma coisa. Quem me Mas eu tô aqui caçou... pra falar da Sabrina. Todo mundo balançando a cabeça, né? Mas foram eles mesmo que votaram a favor da cassação, Então, né? Sabrina. Então, eu não concordo com você ter casado por isso, porque além de ser uma mensagem privada, mas enfim, isso não é o tema do debate. Era só pra pontuar, que eu não concordo, tá? Com a sua cassação por causa disso. Tá bom. Porque eu acho que as pessoas têm direito à liberdade e agora você falar que mulheres pobres são mais fáceis, aí eu acho problemático. Tá bom. Só isso, pra pontuar. Mas assim, o que acontece? Essa fala de antissistema, eu até falei anteriormente, isso não corresponde à realidade, entendeu? Nesse momento, eu entendo que agora vocês têm um partido, Essa é até a vocês única, estão nessa luta essa é pela... até agora a única que... Tudo bem, mas você sempre já esteve nessa construção política, Eu né? consigo Você ter é uma alguma pessoa política, simpatia, sim. você tem pretensões políticas, independente de você estar Mas cansado, independente do que... você tá E tentando o reverter... Crisinhozinho, esquecer a no minha início, figura. Vamos supor que eu sou um jornalista também. Ele era simpático, ele era completamente iludido, né? Comunista. Não, mas eu não tô Ele falando da é sua figura, eu tô falando agora do MBL. Mas vamos esquecer o MBL. Vamos supor que o MBL é um Mas o grupo MBL comunista. é o grupo que você representa. Tá, mas o que eu tô falando é o seguinte. Vamos supor que o MBL é um grupo comunista a serviço do Mas Jorge ele não Soros. é. Mas não vamos supor, ele não é. Então esquece isso. O que eu tô falando é, como é que você pode dizer que o Jair Bolsonaro é contra o sistema se ele não só fala, como ele também que eu faz tava contando ações... por que ele é contra o sistema. É que você passou mais da metade do seu tempo falando de mim e do MBL. Sim, exatamente, porque o debate é com você. É um debate de ideias. Então o que acontece? Justamente porque eu vejo o que acontece. Agora vocês estão nessa saga de pegar o eleitorado bolsonarista e de ter essa assim, quem agora é o representante da direita. Vocês estão nessa saga, mas tudo bem, é legítimo, mas assim, não corresponde à realidade. Porque Então, foca no argumento. Como é que o Bolsonaro bateu de frente do sistema? Porque eu já disse, contra a mídia, contra o STF. Ele é contra a mídia? Várias Então me coisas. explica uma Sim, coisa. ele é contra Por a exemplo, mídia. você é a favor ou contra? Ele não usou bem as redes sociais. Calma. Ele não deu engajamento Então me fala uma para as coisa. redes Por sociais. que ele não falou que ele ia acabar com a TV Lula? Por que ele aumentou a verba então da TV Lula? Isso aí você não lembra, então eu lembro pra você. Ele falou na campanha inclusive na Jovem Pan, que ele ia acabar com a TV Lula. Sim. Quando ele chegou lá, ele aumentou a verba da TV Lula. E aí? Eu acho que foi uma coisa pragmática, porque outras emissoras teriam direito à verba, bom. não é verdade? Não? Ué, outras emissoras não têm direito? Tem, mas isso não anula o fato dele ter aumentado pra ela. Não é um bolo fixo. Obrigado. Minha terceira afirmação é que Bolsonaro é bom para o Lula. Qual que era o cenário quando o Bolsonaro se elegeu? Em janeiro de 2019. Um é bom pro outro. Olha, cara, se o Bolsonaro mandasse todo mundo andar, de ponta cabeça todo mundo andava. O Haddad, ele nem usava a estrela vermelha do PT. E o que aconteceu depois? Ele aumentou o fundo eleitoral de todo mundo 2 vezes, inclusive do próprio PT. O próprio Eduardo Bolsonaro falou, o Lula solto é melhor pra nós. O próprio Jair Bolsonaro falou, se tiver que votar pra absolver o Lula, que vote. Não só isso, ele colocou petista na PGE e tudo aquilo que você já conhece. E ainda por cima agora, nessa última briga das tarifas, o Eduardo Bolsonaro foi tão incompetente que o próprio Lula chamou ele de camisa 10. Camisa 10, né? Aí. E aí, tudo bem? Gabriel Piauí? Tudo bem, Arthur? Vou me apresentar pro público mesmo assim. Tá bom. Oi, sou o Gabriel Piauí, tenho 26 anos, sou professor e defensor. 26 anos, cara. E quase poderia ser o pai dele. Pai das crianças. Que isso? E Arthur, dentro dessa sua afirmação, eu posso dizer com certeza que qualquer pessoa é boa pro Lula. Por quê? Porque o Lula não tem escrúpulos, o Lula é um vagabundo, entende? E eu gosto de deixar isso bem claro. Por quê? Porque na sua voz e na sua imagem, na imagem do seu time, vocês gostam muito de bater no Bolsonaro o tempo todo. E vocês se dizem de direita. Batem no Bolsonaro continuamente. Eu sinto, inclusive, que vocês batem mais no Bolsonaro do que no Lula. Isso levanta muita suspeita sobre a real bandeira, a real intenção de vocês, com o grupo e você, Arthur Duval. Então, eu quero dizer uma coisa aqui. Independente da oposição, o Lula está no controle das ações, porque a esquerda, o sistema, trabalha todo junto para favorecer a imagem dos seus representantes. Então, Bolsonaro... Mas a gente vai voltar naquele mesmo argumento. Se o Lula é sistema, e o sistema está do lado do Lula, a gente tem que acabar com o sistema. Concordamos com isso. Como é que você vai acabar com o sistema? Novamente, eu vou voltar na mesma coisa que eu falei aqui, colocando um ministro que vai soltar ele. Como é que a gente vai fazer isso? Arthur, no meu ponto de vista, o que você faz com essa história do ministro é uma espécie de desonestidade no discurso. Vamos e eu posso explicar o porquê, se você quiser ouvir. Posso trazer os fatos aqui? Porque aí com os fatos a gente argumenta com eles. Então, antes da votação dele, vamos lá, vamos separar em duas. Tem a votação dele do Lula, que eu quero tratar disso. Mas eu tenho 5 fatos antes disso. Fato número 1. Antes dele ser indicado pelo Bolsonaro, ele já tinha dito que ele era garantista e se apresentou assim na sabatina do Senado crítico à Lava Jato. Ele disse, o garantismo tem de ser exaltado. O próprio disse isso. Depois, em 2018, ele se manifestou contrário à prisão após julgamento de segunda instância. Depois, no dia 10 de dezembro de 2020, ele votou pela anulação do depoimento do Palocci no caso de propina do Odebrecht no Instituto Lula. Depois dessa votação do Lula, em maio de 2024, ele votou com o Gilmar Mendes para anular a pena do Zé Dirceu. Depois, em setembro de 2024, ele votou com o Toffoli para anular as condenações do Marcelo Odebrecht. Você vai me dizer que este homem é contra o sistema? Eu vou dizer para você que o sistema,
como funciona hoje, o sistema presidencial do nosso país, ele corrobora para coisas desse tipo. Por quê? Porque nós não temos aqui um parlamentarismo, nós temos um presidencialismo. Ou seja, quem indica o ministro? Eu deixei você Presidente. falar tudo isso daí, cara. Tá, desculpa. Vamos lá. Então, nesse caso, dentro dessa situação, a gente precisa trabalhar com o Congresso todo. Isso não é uma ditadura do Bolsonaro. Entende? O Bolsonaro ele não tem todos o comando. Ele não tinha o poder por causa do Congresso. Então, ele precisa trabalhar, porque também não tinha ampla maioria. Quantas vezes, vamos lá, o ministro indicado pelo STF ele tem que ser aprovado por quem? Pelo presidente? Não, ele vai indicado pelo presidente. Indicado, sim. Quem aprova isso Senado, ou não? Pelo Senado. Pelo Senado. Quantas vezes na história do Brasil o Senado rejeitou algum ministro? Eu não tenho esse dado, Arthur. 0. Perfeito. Então é isso. Sabe por quê? Porque no final das contas, o que vale é a indicação do presidente. Você concorda? Perfeito. Não, Concordamos. Concordamos. O que vale é a indicação do presidente. Exatamente. Agora, o que motiva a indicação do presidente? Política. Arthur. Caramba, nós estamos concordando pra caramba. Eu concordo pra caramba com você. Perfeito, Arthur. O que motiva a indicação do presidente é política. Certo. Só que você tem que entender mais uma vez, não se trata de uma ditadura bolsonarista. Eu preciso terminar a minha pra gente ir na minha. Vamos lá. Não se trata de uma ditadura bolsonarista. Se trata de um cara que chegou pela primeira vez num cargo alto. Você sabe por que você não tem ideia do que é isso, Arthur? Porque você nunca esteve nesse cargo. Não fala de mim. Arthur, não, peraí, Arthur, eu sou só por favor. um idiota. Mas é que eu não tô falando que você é um idiota. Eu só tô simplesmente dizendo que você tá pondo a sua visão aqui e fazendo essa afirmação. Mas aí a gente precisa questionar o quê? Eu vou na sua afirmação. Só um minuto, Arthur. A gente precisa questionar o quê? A sua visão. Arthur, eu vou te interromper se você não me deixar falar, cara. Eu deixo você falar, pô. Tá, desculpa. Então vamos lá. A gente precisa avaliar a sua visão. Então, por que o Arthur enxerga isso? Porque o Arthur nunca exerceu um cargo de poder nessa magnitude. Esquece a minha visão. Você não tem essa ideia. Então fala como você enxerga isso. Porque você disse que você falou, o que vale é a indicação do presidente. Eu concordo. Perfeito. Você falou, a indicação do presidente é motivada por política. Eu concordo com você. Eu estou falando, ele, o presidente, indicou um petista para o STF. Mas você precisa do Congresso para poder trabalhar. Mas eu acabei de falar para você. É porque você inviabiliza. Vamos lá. Não, você não inviabiliza. Nunca na história do Brasil o Senado vetou isso. Você quer ver uma coisa? Nós temos quantos... Eu acho que ele quer dizer que o Bolsonaro foi obrigado a escolher, indicar um cara desse para poder trabalhar junto com o Congresso para aprovar suas propostas, ou a proposta da base dele. Eu acho que isso é uma desculpa bem fraca, né? Levando em consideração o histórico de que nunca na vida, na história do Brasil, o Senado rejeitou a indicação do presidente. E eu acho que, especialmente em 2019 e 2020, a indicação do Nunes foi 2020, né? O Bolsonaro teve ainda tanta força no Congresso, né? Que ele poderia também indicar todo mundo, e também acho que ele poderia ter indicado todo mundo, porque ele teve muito apoio, sim. Isso foi ainda bem no início da presidência. E se ele fosse um líder forte, ele teria conseguido indicar alguém que ele queria. Na verdade, ele indicou alguém que ele queria, né? Mas, na visão deles, não. Ele indicou alguém que o sistema queria. E ele fez isso para poder governar. Vamos lá. Nós temos Marcos Doval, nós temos Flávio Bolsonaro. Calma, nós temos um monte de gente. Eles impediram o Flávio Dino? Arthur, essa não é a questão. Eles impediram o Zanin? Essa não é a questão, Arthur. O que vale é o que você falou, eu concordo com você. O que vale é o presidente. Então, mas aí você concorda comigo, mas você tá sendo desonesto. Sabe por quê? Porque é o seguinte, cara, no final das contas, no frigir dos ovos, a gente tem que olhar para essa situação e falar: o que vai viabilizar o nosso trabalho? Na Câmara, no Senado. A gente tem que olhar para os poderes. Você tá entendendo? Então, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. O Jair Bolsonaro colocou um cara no STF eu vou concluir você que soltou o Lula. Por quê? Veja bem. Porque seria muito mais fácil pro Bolsonaro, ou para qualquer um que chegue ao poder, chegar e falar assim: cara, eu que mando aqui agora. Tava fácil demais. Ele falou: gosta de desafio. Eu não mudo vou pôr o nada. Cássio Nunes lá porque eu gosto de desafio. É porque não tinha ampla maioria. Eu acabei de falar pra você. Eu gosto de desafio, cara, é foda. Nunca na história do Brasil, nunca na história da República Brasileira, uma indicação. Mas isso não tem a ver com o argumento central. Claro que tem. Fica pra próxima. De novo ele. E aí? A gente falou do que da outra vez que eu não lembro? Bolsonaro não é de direita. Não, mas qual que era? A gente parou? Você gosta de falar do Augusto Aras, então eu quero parar dele. Vamos pra próxima, vamos pra outra. Tá. O negócio é o seguinte, deixa eu falar um pouquinho para concluir o raciocínio, depois você fala. Eu podia chegar aqui, sacar a cartinha da Ucrânia e ficar tentando lacrar com você. Pode fazer, cara. Não me interessa isso, tá? Mas, cara, o áudio que vazou seu lá no grupo de amigos, pouco me importa. Era um grupo de amigos. Se foi baixo, se foi bom, se foi pesado,
Ninguém sabe o que vocês conversavam nesse grupo, mas é um áudio que vazou porque alguém te traiu, certo? Alguém te traiu e isso te persegue até hoje. Porque onde você vai, alguém fala, Ucrânia, certo? Então você foi traído, isso levou você ao Conselho de Ética e posteriormente a sua cassação. O Bolsonaro foi traído, irmão. Por quem? Então, por várias pessoas, inclusive você. Mas espera que eu o MBL. O MBL. Não, eu traí o Bolsonaro? Deixa eu concluir. Então, Eu vou te ouvir. Eu que coloquei o petista na PGR. Deixa só eu concluir. Deixa só eu concluir. Puta, ele gosta do Augusto Aras, mano. Você deve ter um fetiche por ele. Eu tenho, sabe por que eu tenho? Porque ele colocou o Lula, que virou presidente. Então eu vou apontar isso aqui e falar, um traidor fez isso, irmão. Deixa só eu concluir. Vai lá. Tudo que o Bolsonaro tá passando hoje é por causa de traidores, irmão. E agora eu vou te falar outra coisa. Então você falou que o Bolsonaro tá passando por isso por minha causa? Não. Eu fico lisonjeado. Você é uma das pessoas. Eu concordo com você, velho. Ou você também acha que ele deu um golpe? Deve achar, né? Com certeza. Não deu golpe, senão não estaria nem aqui. Você também deve achar. Mas o fato é o seguinte. Vocês traíram o Bolsonaro, então os traidores são bons para o Lula, vamos lá. certo? Os traidores então, MBL... Vamos lá, a gente traiu o Bolsonaro? Calma. Você provavelmente está dizendo que a gente se elegeu, então, nas costas do Bolsonaro em 2018, é isso? Eu não estou dizendo, isso é um fato. Então, vamos lá. Em 2018, um mês antes de eu disputar minha eleição, o que eu estava fazendo? Debatendo com o Nando Moura contra o Bolsonaro. Uma semana antes da eleição, o Kim Kataguiri deu uma entrevista pro Rica Perrone, calma. Onde ele falou o seguinte, cara. Entre o Bolsonaro e o Alckmin, eu prefiro o Alckmin. Isso em 2018. Depois de 2018, da minha eleição, dia 7 de outubro, eu tirei uma foto com o Bolsonaro, já estava eleito, na casa dele, porque ele pediu. Ele pediu pro Jerônimo Gorgen pra trazer as pessoas do Novo e do MBL pra tirar uma foto com ele. O Eduardo que pediu pra você tirar foto com arma com ele também? Isso aí foi 2016, irmão. Não interessa, não interessa. Então deixa eu entender. Então vamos lá. Se eu tirei uma foto com o Eduardo Bolsonaro segurando arma e fiz um debate contra ele em 2018, vale mais a foto do que o debate? Não, grupo é grupo. Eu não sou do grupo deles, cara. Então, não é porque saiu fora. Nunca fui. Usou o nome Bolsonaro nunca usei, nunca fui. Em 2018, ele eu acabei de falar um usa. fato pra você. Eu não só batia no Bolsonaro, como eu fui debater contra o Bolsonaro. Eu não sei se você entendeu essa parte, mas em 2018, a gente foi lá na sede do Direita São Paulo, eu debater contra o Jair Bolsonaro e o Nando Moura a favor. Eu não sei que parte você não entendeu disso, cara. Eu entendi. Em 2018, a gente batia muito no então, Bolsonaro. Então, como tem como afirmar que ele se elegeu não do Uma Bolsonaro? semana antes da eleição. O Kim Kataguiri dá uma entrevista e fala assim, entre Bolsonaro e Alckmin, eu prefiro o Alckmin. Não fala de Kim, porque o Kim vive com o PT. Quando ele vota contra o PT, ele vai fazer vídeo. Ó, votei... Quem votou 400 vezes a favor de pautas petistas, ou seja, 4 vezes junto com o PT? Meu irmão, pelo amor de Deus, o seu argumento é, vocês traíram o Bolsonaro. Eu estou mostrando que a gente batia muito no Bolsonaro. Eu não falei que só vocês traíram. Eu falei que um monte de gente traiu e que esses traidores, junto com você, esses traidores fazem bem para o Lula. Bem ruim. Esses traidores. Inclusive, o MBL pregou o voto nulo, falando que Lula e Bolsonaro era tudo igual. Então vamos lá. É igual. Então a gente é irrelevante? Então calma, vamos lá. A gente não era irrelevante? O Bolsonaro... Eu falei que vocês são... Os caras não falavam que então a gente é irrelevante. Com certeza. É um movimento... Conseguiu montar um partido agora junto com o sistema. Junto com o sistema? Junto com o sistema. Vocês montaram um partido e já tá de calças abaixadas pro sistema, irmão. É mais um partido de centro. E essa mulher, é que não, isso é verdade, né? Cara, partido. O Bolsonaro é incompetente de merda. O Eduardo falou, se a gente não conseguir montar o partido, a gente vai passar uma puta vergonha. E aí agora vocês estão de 4 pro Valdemar e eu tô com as calças abaixadas do sistema? O Kim falou que era a favor da anistia. Vocês são na vida do Valdemar, irmão. Vocês são na vida do Valdemar. Irmão, deixa eu falar pra você. Vocês estão com o Nicolas aprovando o PEC de blindagem pro Valdemar da Costa Neto ter foro privilegiado. Eu também sou contra. Eu sou contra. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Eu prefiro 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Mas eu não sou contra a PEC da blindagem por causa de hoje, porque todo mundo sabe que a direita tá sendo perseguida. 1 milhão de vezes. Quantos parlamentares de esquerda estão sendo perseguidos? Do que ver um monte de idiota, tá? Ver o Bolsonaro traindo falando eu gosto dele porque ele é imbrochável. Meu irmão, esse cara aqui, ó, ele merece o respeito de todos os brasileiros. Senhoras e senhores, eis aqui um bolsominion. Pode chamar do que você quiser, irmão. Pode chamar do que você quiser. Sou bolsominion com muito orgulho. Muito ruimzão. E aí, tudo bem, velho? Pô, cara, eu te conheço de algum lugar. Trabalhei na Lesp com você. Deve ser. Eu lembro de você. Como se chama? Heron. Eu fico lisonjeado do Arthur Duval me reconhecer, sendo você nada na política, né? Então eu queria falar o seguinte, quando você se elegeu, quantos assessores você tinha? Tinha, não lembro agora, acho que 7 ou 8. Então você tinha poucos assessores, eu tenho certeza que foi muito difícil escolher esses assessores, até porque você ter um mandato de deputado estadual é um cargo muito importante. Você decide a vida de muitas pessoas. Quando o Bolsonaro entra no governo, ele tem que nomear centenas de pessoas. Você não conhece tantas pessoas assim. O STF foram só 2, cara. Tudo bem. Só dois. E deixa eu ver uma coisa, isso é uma promessa central da campanha dele. Não é que assim, puta, cara, ele nomeou o secretário do sapateiro do não sei o que lá. Beleza, acontece. É um ministro do Supremo, irmão. Foi o cara que soltou o Lula, brother. É isso que eu quero que vocês acordem. O que eu tô falando pra você não é que o Bolsonaro... Puta, errei. Eu acabei de mostrar que o cara já era garantista. Ele já falou, eu sou a favor de soltar o Lula. Isso antes do Bolsonaro ser presidente. Aí quando o Bolsonaro chega lá, ele pega e coloca o cara que vai dar o voto de Minerva pro Lula ser presidente de novo. Arthur, isso não foi um errinho, cara. Esse seu argumento, todo mundo já conhece. Então,
Então... Vamos mudar a pauta aqui. Que, pra você um outro não consegue argumento. refutar? Calma. Esse é um argumento entre milhares de coisas que ele tinha que lidar no dia a dia. Vamos para uma outra pauta. Então vamos para outra pauta. Deixa eu só acertar uma coisa com você. Concordamos que esse argumento é irrefutável. Com quantos desembargadores você conhece? Muito poucos. Muito poucos. Quando você se elege, você não tem o conhecimento tanto do meio jurídico assim? Cara, eu não sei se você só entendeu. quem tá lá na cadeira sabe o Bolsonaro as foi nuances deputado do por poder. 28 anos, cara. Ele não tinha só essa opção. Puta, coloquei um garantista e ninguém viu. Todo mundo avisou. O Cássio Nunes é um garantista. O Cássio Nunes é contra a Lava Jato. O Cássio Nunes... todo mundo ele é já a favor conhece de esse seu soltar o Lula. argumento. Olha, Mas é o que eu tô falando. Se todo mundo conhece... Obrigado, cara. Valeu. Obrigado pela educação. Queimou lá, Cara, e não conseguiu, você viu, né? Tudo bom, como é ainda... que tá? Prazer, e aí? Prazer. Muito melhor esse cara do que esse cara de novo Meu nome lá. é Fábio Renê. Você vai Te secretaria. conheci há muitos anos atrás, logo no início do seu canal. Era seu fã, me inscrevi no seu canal e acompanhei tudo de você. Obrigado. Você batia muito na esquerda, Bato até batia hoje. no Boulos. Não, Bato hoje até você hoje. só bate no Bolsonaro. Não. Abre o meu Instagram agora e vê aí. Batia no Boulos, batia no PT. Eu bato até né? hoje. Sempre com essas perguntas. Perguntas se você gostava de lacrar, sempre gostou de lacrar. Não, né? eu gostava de instruir as pessoas. tanto que Não, os meus lacrar, vídeos- porque os todo meus aquele vídeos- vídeo, Calma. aquele vídeo que você ficava assim, Pera, quanto custa esse FGTS? Calma, deixa eu Quanto entender vale uma o coisa. FGTS? Era só então, isso. Então, quando eu lacrava, você era meu fã. Era só isso. Não era seu. Sabe por que eu era seu fã? falar. Porque você era contra a esquerda. Você era contra o Ah, sistema. eu sou contra a esquerda ainda. O sistema da esquerda. Entendi. Aí eu não bati no acredito Bolsonaro que e você você ficou... seja contra a esquerda. Porque quando vocês peraí, começam a bater peraí. no Bolsonaro, que é o cara mais forte de direita, que é o cara mais forte da direita. Deixa eu entender. Eu Mais bato forte da na direita. esquerda. Se eu falo mal do você faz Bolsonaro- crescer, você faz crescer a esquerda. Entendi. Então, deixa eu ver se eu faz entendi crescer, tua você lógica. tá apoiando a Deixa esquerda. eu ver se eu entendi tua lógica. Se eu falo mal do cara que coloca um petista na PGR, eu estou fortalecendo a esquerda. Desculpa, cara. Você doente, tá fortalecendo. Você tá doente, irmão. Não é Você tá doente. doente. Deixa eu Não é explicar. doente. Não é Você doente. tem um amor... Isso Você é tá muito doente, você ruim. tá me ofendendo. Não, não tô te ofendendo. Tá me Eu estou ofendendo, falando, você falando tem que um eu estou amor doente. pelo Bolsonaro. Não, E eu não esse tenho amor Bolsonaro pelo que você tem, Bolsonaro, cara. cara. Você tem. É o único Esse que pode combater esse a amor, esquerda, cara, cara. esse amor. É o único Deixa eu que pode falar combater a uma coisa. No corrupção. fundo do seu coração. A violência. Bolsonaro. Você deita todo dia e você pensa... Não, cara, não tem nada a ver. Não tem Bolsonaro, nada... ele tá lá Você batendo demonstrava frente pro isso. sistema, cara. Você demonstrava isso no Pariu, seu velho. canal. Você demonstrava isso. Mostrava Quando o quê? que você apoiava o Bolsonaro. Não, cara, pelo amor Se de Deus. vocês apoiavam o Bolsonaro. Fraco. Quando você foi Objetivo. eleito, quando cara, eu o acabei de MBL mostrar na pra você. beira do Fraquinho. Bolsonaro foram eleitos, Quando foi a aí eleição? vocês começaram a bater no Bolsonaro. Quando foi a minha eleição? Quando foi a minha eleição? Eu vou te falar, foi dia 7 do 10 Eu de apoiei sua 2018. eleição, eu tinha um canal grande no YouTube. Eu apoiei. Eu falei, votem no Deixa eu Arthur terminar, Duval. Deixa eu terminar meu argumento. Minha eleição. Dia 7 de outubro de 2020, eu fui eleito. Antes do dia 7 de outubro de 2020, eu fiz um debate onde eu estava lá falando contra o Bolsonaro e eu lancei pelo menos 50 vídeos do meu canal. Se Em você 2018. falasse Deixa eu contra o Bolsonaro, terminar eu não ia te apoiar. Eu não Mas ia aí votar em o problema é seu, você. cara, porque você Não é ama o problema Bolsonaro, meu. você não assistiu Ainda tem como ver esse debate do Nando Moura com o Arthur Duval. Não é problema meu. Antes da eleição. Valeu, obrigado, cara. Fraquinho, fraquinho. Chegou. Oh, não. Chegou o Links, vai lá, novinho. Manda lá, calmo novinho. agora? Tô Tá calmo calmo pra agora? caralho. Vai lá, novinho. Só Manda, chegar que novinho. você começa a falar palavrão, né, guerrilheiro da Ucrânia. Deixa eu falar uma Vamos coisa. lá. Não, Eu sou guerrilheiro da deixa eu Ucrânia. falar. O MBL Ah, de novo. é a favor ou contra o fundo eleitoral? É a favor ou contra o fundo eleitoral? Olha de novo. Vamos falar de Ele contra o fundo eleitoral, pois tem uma PEC tramitando pra acabar com isso. fundo. Vamos falar do fundo Quando o eleitoral. Flávio Você Bolsonaro sabia aumentou que em duas vezes, você fez o 17 de quê? dezembro de Você fez o quê, seu 2021, moleque? o Você Kim fez o quê, seu Kataguiri bosta? votou Você a fez o quê? favor do Hein, meu irmão? aumento do fundo Você fez o quê? eleitoral? Você fez o quê? Você Você sabia gosta que quando no o Flávio dia 4 de Bolsonaro foi novembro lá de e falou que votou 2024, errado? o Seu Kim merda, Kataguiri seu disse moleque de não à bosta. liberdade Hein? Cadê a camisa do MBL que você tem que provisória? roubar a marca, Sabe hein? que vocês votaram Cadê? Você tá com a favor? invejinha que a gente tem Vocês partido? votaram a favor? Ah, Vai essa é a no minha Mundial, parte. vai no Costa Neto pra tentar ser Você candidato, sabia que o Kim irmão. Kataguiri Vai lá, votou Valdemar, contra a cassação do Glauber Braga? Sabia que o Kim Kataguiri votou em inúmeros projetos de lei, como, por exemplo, a manutenção do fundo eleitoral de Eu sou o novinho da Vila Lavínia, eu vou entrar no Grindr, Grindr, vou pegar os novinhos aqui, não vou falar pra ninguém. Caralho! Porque eu sou conservador, e não posso falar pra ninguém que eu gosto de chupar rola, porque eu gosto mesmo é do imbrochável do Bolsonaro, e eu sou um babaca, porque eu tentei lá roubar a marca do MBL, não sei o que lá. Com você Isso não você tem vai ter que debate, provar na brother. justiça. Então pau no seu cu, vai na Nossa! justiça e me processa. É isso aí, velho, é isso aí, Nossa, é eu não isso tô aí. te Não tem ofendendo. debate com você, Eu não tô te brother. Não tem ofendendo. debate com Eu não você. tô te Você ofendendo. ficou ofendidinho? Mas eu não tô te ofendidinho. Gaia. Lá na minha casinha, lá no Grindr, com os meus novinhos da Vila Vamos lá. Lavínia. Vamos falar a respeito das decisões do ministro Nunes. Ah. Cássio Nunes. Caralho. Liberdade religiosa. O Arthur pegou. Ah, não sei, cara. Isso tudo foi necessário, mano. Eu tô bravo. Pausa. Eu tô bravinho. Vai pra puta que pariu, vai, seu merda. Vai sentar lá, vai. Vai sentar. Se fosse um cacete, você tava sentando. Caralho, isso foi bravo. Não, cara. Eu queria falar com a galera aqui. O Bolsonaro é bom pro Lula, é isso, certo? É bem simples, o Bolsonaro é bom pro Lula. Isso, Bolsonaro é bom pro Lula. Eu concordo em parte. Realmente, Bolsonaro é bom pro Lula. Olha. Por quê? Porque quando a gente tá falando de campanha política, pra você fazer uma jornada do herói, você precisa ter um grande vilão.
Então, logo, Bolsonaro é bom pro Lula, como o Lula é bom pro Bolsonaro, certo? E é exatamente por isso que o MBL tá sempre contra quem tá na presidência. Porque vocês querem fazer essa jornada do herói. Então, se vocês não tiverem um grande vilão pra falar, nós somos a solução, isso é natural quando a gente começa um movimento pequeno que eu digo assim, o MBL é grande, mas é pequeno perto do PT e do PL. Sim. Quando a gente começa um movimento pequeno, se nós não tivermos um grande
grande vilão pra gente ter uma grande pauta, você fica rodando em círculos. É tipo o cachorro correndo atrás do próprio rabo, entendeu? Deixa eu te falar uma pergunta. Eu entendi sua pergunta. A sua lógica, eu vou respeitar a tua lógica. É o seguinte, vocês precisam de um grande vilão pra antagonizar e aí vocês crescem. Você concorda comigo que pessoas que saíram do MBL pra apoiar o Bolsonaro cresceram muito mais do que a gente? Com certeza. Então pronto. Então Com acabou. certeza. O argumento derreteu aqui. Então, mas o problema é que essas Exatamente. pessoas querem um projeto de Brasil. O MBL quer poder. É por isso Cara, argumentação fraca demais. Vocês que são contra o Bolsonaro e contra o Lula para crescerem. Mas os caras que se aliaram ao Bolsonaro cresceram muito mais. Mas tudo bem, mas veja bem, cara. Fraco. Deixa eu falar uma coisa. Com todo o meu respeito, você é uma pessoa muito legal, respeitosa, só que você tem um problema com raciocínio lógico. Eu vou fazer a lógica desenhada. Tá me chamando de burra de forma educada, Arthur? Não, é uma boa que você tem uma coisa. Por exemplo, eu tenho um problema, por exemplo, com literatura. Você tem problema com ansiedade. Então não vou debater literatura. Então vamos chegar na lógica. Você tem uma pessoa que ela só quer poder, ela não tem projeto de Brasil. É o Renan. Calma. Aí esse cara... Chama de Renan. O Renan, que só tem um livro amarelo, né? Com 6 fascículos. É Renan. Vamos chamar de Renan. Então vamos chamar de Renan. É legal. O Renan só quer poder. Isso. Ele só quer poder. Ai, que aí delícia. ele vê ali o Bolsonaro com uma chuva de likes, eleitores, dinheiro, e vê um caminho difícil pra caralho, que é bater contra esse cara. Não hoje, que hoje tá de boa. Lá em 2019. Aí a gente escolhe um caminho onde a gente perde 50% dos nossos seguidores. A gente é acusado de lavar 400 milhões de reais de forma falsa. A gente perde a eleição, a gente fica de fora de tudo Mas que é que escolher o caminho do Bolsonaro não daria poder pra vocês. Não daria. Não daria, vocês submissos. Bolsonaro... Não daria. Agora você chegou Não numa coisa daria bem poder legal. pra vocês. Então, peraí. O Renan Então, jamais chegaria à presidência ao lado do Bolsonaro. Calma. Então, pra você, estar nesse grupo... Existe um caminho impossível de poder e um caminho difícil de poder. A gente tem que ser submisso ao Bolsonaro. Então, concordo com você. Não tô falando que vocês têm que ser. Você acabou de falar. Eu falei que se... Arthur, você acabou de falar. Você é muito manipulador da comunicação, cara. Você é gaslighter. Deixa eu falar. É o quê? Gaslighter. Quando você... Eu não sei o que é, mas tudo bem, vai. Quando você falou assim pra mim, existem dois caminhos quando estávamos lá, o MBL. O Bolsonaro, que é grandão, fácil, cheio de like. Isso. Não, você que falou. Não, calma. Eu falei que vocês escolhem o caminho de não Bolsonaro porque vocês querem a jornada do herói. Isso, você falou isso. E acompanhar o Bolsonaro não daria pra vocês a jornada do herói. E aí, por Mas que sim, o Bolsonaro é imortal? Então por que a gente continua batendo no Bolsonaro se agora o presidente é o Lula? E a gente bate muito mais no Bolsonaro do que no Isso Lula. não é verdade. É verdade, Não sim. faz Então sentido acompanhe seu nenhum, canal, cara. do Pinho, Abre no MBL. Instagram agora. Muito mais fácil apoiar o Bolsonaro até o fim, depois tentar substituí-lo quando ele sair da política. Crescer pra caralho nas costas dele, que nem o Nicolas Ferreira tá fazendo. No Instagram agora. Vamos pro seu canal do YouTube? Vambora. Qual foi Vamos a lá. última live que você fez que você só falou do Lula? Não, nenhuma eu falei só do Bolsonaro também. Dos últimos, sei lá. 70% Bolsonaro, 30% Lula. Mas eu vou explicar a o porquê. proporção- Inclusive, Arthur, eu vou explicar. A proporção da minha live está me levando pra jornada do herói. Vai. Eu vou te explicar. E por que você está aqui hoje? E você vai adorar falar que os bolsonaristas são burros, meu argumento foi ruim. Porque você já viu que o MBL só cresceu entre a direita mais jovem, não cresceu entre a direita mais velha. Então, pera, Isso é fato. Muito mais jovens. Você concorda comigo? Que muito Porque mais jovens mas apoiam o é MBL. burra, Não, cara. só me respondi. O quê? Muito mais jovens apoiam o MBL Nosso do que... público é mais jovem do que mais velho. Isso, Sim, ok, tá. certo? Qual é o Mas isso lugar... sempre foi. Calma, qual é o lugar onde tem a maior parcela de jovens? Politizados. A esquerda, certo? Porque é faculdade e tudo mais. Então, como vocês já viram que vocês já conseguiram pegar tudo que vocês tinham pra pegar nesse caminho, então vamos fazer um discursinho aqui que fique confortável beleza. pra esquerda. Então, me e a explica- esquerda calma, ama detonar o Thames, bolsonarismo ó, deixa eu falar. pra Você- gente pegar o Thames, jovenzinho de Thames, esquerda. Cara. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso é muito como é que você ridículo. explica? O Guto, antes de eu estar gravando isso aqui, há horas atrás, está gravando uma pauta contrária, e principalmente à esquerda identitária. Ele acabou de gravar. Ele foi contra a LGBT, né? Então, não pronto, foi então, esquerda assim, identitária. Inclusive, tinha LGBT que é amigo meu que é de direita que estava aqui. Deixa eu te falar. Então tá, ele quer conquistar a direita, a esquerda sendo contra a LGBT. Deixa eu te falar uma coisa também, com todo o meu respeito. Você realmente tem um probleminha com lógica, porque... Eu, né, Arthur? Ixi, que pena. Acabou. Bem na hora, desculpa. Eu, né, Arthur? A minha quarta afirmação é que influenciadores bolsonaristas são oportunistas. Eu vou te dizer uma coisa, cara. É claro que eu não vou revelar todas as histórias em off que a gente conhece aqui, mas muito deles reclamam no bastidor que não aguentam mais ter que ficar submetidos à corte bolsonarista. Mais uma vez, todas as vezes que teve reforma impopular, mas necessária, esses caras fugiram. Desde lá do governo Temer, é PEC de teto, é PEC da reforma trabalhista, é PEC da Previdência, que o Eduardo junto com o Jair falavam que não tinha déficit, esses caras simplesmente correm de defender. E quando você tem algo pra defender o Bolsonaro, que é popular, mas em detrimento do que é necessário pro país, esses caras aparecem. Quando você teve, por exemplo, o Bernardo Kister falando que o PGR Aras era 7 ou 7 pra cima, quando o Flávio Bolsonaro melou a lava-toga e ele foi no canal do Alan dos Santos pra dizer não, a quem interessa agora uma CPI, quando o Eduardo Bolsonaro foi pego na Copa, a galera falou, não, ele foi levar pendrive, o próprio Marcos Doval depois apareceu, tem um pendrive laranja, hein? Só com o que tem aqui cai Lula, cai Dino. Tô esperando até agora, irmão. E depois, no final do dia, eles ainda fizeram você fazer um pix pro Bolsonaro, que recebe 2 aposentadorias acumuladas, mais um salário do PL, pra pagar uma multa eleitoral que não existe. O cara furou fila ou não? Vamos lá. Arthur, é o seguinte.
eu sou influenciador, tá? Eu tô fazendo trabalho político nas minhas redes sociais e eu sou bolsonarista. Quando você faz essa afirmação, você ataca diretamente a minha pessoa. Sim. E como isso é um ataque direto, eu vou levar pro lado pessoal, Arthur. E eu fiquei bem bravo quando eu vi isso. Por quê? Porque eu não sou oportunista, eu sou idealista. Arthur, eu separei 2 imagens. Vamos lá. A primeira. Mas ele não falou do senhor. necessariamente dele, né? Ele falou de alguns que também têm conhecimento do off, né? Com o Eduardo Bolsonaro. Senhor, cara, eu sou eu mesmo. Eu tirei uma foto com ele em 2016. Bolsonaro, tá? E a segunda é as risadas do meu presidente. Ah, com o teu presidente. Tá? Isso aqui foi há muito tempo atrás. Exatamente. Né? Há muito tempo atrás. Você pode falar pra mim assim, Gabriel, eu me arrependi disso. Gabriel, eu não sou bolsonarista. Gabriel, enfim, você pode argumentar aqui o que for. Mas, Arthur, o que você talvez não saiba é que nessa época aqui, você se lançou, e essa época que você se lançou com o bolsonarismo, cara, de novo, vocês estão repetindo o mesmo argumento. Você de novo, se lançou com o vocês estão bolsonarismo. assim, vocês ganhou, elegeram você inclusive, presta atenção, não, você não foi crítico ao Bolsonaro quando te... Eu acabei de falar, é uma data, velho. E eu vou explicar. Uma data. Quando foi minha eleição? Eu tenho datas. Quando foi a eleição? Quando foi minha eleição? Vamos lá. Quando foi minha eleição? Houveram 2 eleições, Arthur Duval. A primeira eleição, em 2018, eu votei presidente Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro e deputado estadual Arthur Duval. Ô, cara, obrigado, você foi meu eleitor. Mas você sabe por que eu fui seu eleitor, Arthur? Porque você estava junto ao bolsonarismo e porque você batia não acompanhou na teu esquerda. candidato, Eu assistia você em 2017 no clube e eu criei altas expectativas com você lá. Eu vou falar de novo. Só que daí você se virou. Eu me elegi. Eu tô terminando minha argumentação e eu vou deixar você falar livre. É 3 horas pra chegar aqui, ó. Não é. Eu me elegi dia 7 de 10 de 2018, irmão. Em 2020, você se candidatou também a prefeito. E aí eu tava batendo em quem? Mas calma lá. Eu tava batendo em quem? Mas calma lá. Quando você foi pro debate na Band... Eu tava batendo em quem? No candidato bolsonarista, bicho. Você foi extremamente sucinto pra se desviar das críticas ao bolsonarismo. Eu não sei se você lembra, Calma. Arthur, o meu debate da prefeitura tinha um cara chamado Celso Russomano. Não vou deixar. O Celso Russomano era o quê? Veja bem, o que você Quem o Bolsonaro apoiou? Você aliviou pro bolsonarismo e pro Bolsonaro quando você estava tentando se eleger prefeito. A real... Como é que eu vou aliviar pro Bolsonaro? Vocês não batem tanto no Bolsonaro, porque vocês querem o capital político do Bolsonaro pela mesma razão que a Camis e outras pessoas disseram aqui. Porque vocês querem utilizar disso pra... Posso falar? É que você tá me interrompendo. Eu não sei quando... O argumento é gigante, cara. O argumento é basicamente o seguinte. Ele é gigante, a gente tem tempo, pô. É só você me ouvir e depois você responde. Você tá falando basicamente o seguinte, que eu me elegi nas costas do Bolsonaro. Você se elegeu uma coisa. Eu estou acabando de trazer fato pra você. Certo. Calma, vamos lá. Fato 1. Antes da minha eleição, eu fiz um debate com o Nando Moura contra o Bolsonaro. Fiz inúmeros vídeos no meu canal e várias postagens no Instagram. Calma. Falando mal do Bolsonaro. Se isso não interessou pra você, você cometeu um erro ao votar em mim. Veja bem. Você cometeu um erro porque você não viu. Calma. As suas críticas não são as mesmas críticas. Em 2020, você faz críticas severas ao Bolsonaro hoje. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Não sei se você sabe, em 2018, o Bolsonaro não era presidente. Ele não tinha indicado o PGR Aras, ele não tinha indicado o Cássio Nunes, ele não tinha feito nada disso, cara. E por que de maneira oportuna... E aí, Arthur, eu só tirei uma foto com ele no segundo turno, cara. Arthur, eu já tava eleito, bicho. Você chama a gente de bolsonarista porque você... Mas você não é bolsonarista? Eu sou bolsonarista e não sou oportunista. Eu não sou oportunista. Você chama a gente de oportunista, sabe por quê? Porque sua régua moral é igual essa. petista. Você usou o bolsonarismo... Ou o cara é oportunista. Eu não sou oportunista, eu sou idealista. Eu sou idealista. Cara, eu acredito... Eu vou repetir de novo. Não. Ou você é oportunista, ou você é iludista. Você é burro igual petista. É a mesma coisa, tem que escolher um dos dois. O Nicolas é burro, o Nicolas é bolsonarista. O Nicolas é oportunista. Então, ele é oportunista? É oportunista. Bom, eu não vou defender o Nicolas. Pera lá. Calma, você tocou no ponto e quer fugir, cara. Como é que o Nicolas é, então, idealista se ele vota na PEC da blindagem? Você vê todo mundo como... Fala pra mim. Como é que é o idealista se votar na PEC da blindagem? Porque você tem a régua moral baixa. Arthur. Cara, é o contrário. Ao contrário. Olha aqui, revelador. Olha aqui, Arthur, revelador. Você vai deixar eu falar sobre isso? Ou você vai... Então vamos lá. A sua régua moral é baixa, sua visão de mundo. Por quê? Você já falou baseado isso, nisso aqui, baseado nisso aqui que eu vou falar. É a grande arma. Grande bomba, grande arma. Assista. Manda grande bomba. É o seguinte, por que a sua régua moral é baixa? Porque você fez tu que fez, traiu o Bolsonaro e agora você olha pro mundo e fala. Você olha pro mundo e fala que o mundo é igual a você. Eu vou falar pra você. Só que o mundo... Eu me elegi no dia 7/10 de 2018. Antes disso eu falava muito mal do Bolsonaro. E depois que o Bolsonaro falou isso, é isso aí. Assim que essa guerra passar, eu volto para cá. Ai, bem na hora, Gabriel. Na hora que eu ia falar que é o seguinte, ó, deixa eu terminar meu argumento. Você vai falar que eu sou a favor de uma loirinha pobre, sou mesmo. Você é a favor, sabe do quê? De um capitão com uma imbrochável desse tamanho distribuindo medalha lá em Brasília. Só isso que você sabe falar, cara? Valeu, Gabriel. Obrigado. Tem jeitos melhores de usar essa carta, tá? Nossa, gente, calma. E aí? Não, essa mulher calma. Deixa ele na próxima, vai. Ele tá longe, pô. Primeiramente, deixa ele mesmo. Os bolsonaristas não são oportunistas. Porque então oportunismo... Burros por quê? Ou eles realmente acreditam que o Bolsonaro é bem intencionado, que é a minoria, ou eles são realmente oportunistas porque eles sabem que falar que amam o Bolsonaro, dá like, dá voto, dá dinheiro, e mesmo assim eles sabem que isso faz mal pro Brasil. E hoje em dia o MBL sabe que falar que o Bolsonaro fez isso, aquilo pro Centrão também dá. Não, minha querida, deixa eu falar uma coisa. Quem falou que era pro Centrão? O quê? O Kim Kataguiri literalmente foi o único deputado que se elegeu pro Congresso que foi contra os dois. Como isso dá voto, cara? Falou que era do Centrão. Vocês são do Centrão, não, minha querida, Brasil o Bolsonaro falou Central, cara. Central
indicar o Peixe Cerveja não é centrão. Cássio Nunes na STF não é centrão. Colocar juiz de garantias no pacote anticrime não é centrão. Afrouxamento da lei improbidade administrativa também não é centrão não, né? É difícil, isso tudo não é centrão. Eleitos o Bolsonaro... Quem? Fala um. PEC da blindagem. Amanda Vettorazzi. Amanda Vettorazzi do Centrão? Amanda Vettorazzi Ela tá no pautou o Partido Brasil. Mas vamos falar sobre oportunismo. Oportunismo Calma, de uma pessoa você não pode jogar vai deu errado, conforme vou pra o outro. vento político Vamos chora. lá. Fica aqui agora. Calma. Falar sobre Vamos lá. Me fala como a Amanda Vettorazzi. Calma. Me fala como a Amanda Vettorazzi do Centrão. Explica isso, eu quero saber. Vai lá. A pauta aqui é sobre você. Não, Se eu for falar sobre tá alguma com uma coisa, carta Amanda nunca aqui. falaria sobre Você a se arrependeu? relevância do Então, seu calma, mandato. pausa. Você não fez Vamos nada chegar pro lá. brasileiro e ainda critica quem fez. Então que é vamos o lá. Jair Messias Pausa um Bolsonaro. pouquinho. Eu fui o único que conseguiu derrubar salário de outros deputados. Eu fui o único que conseguiu sozinho acabar com o contrato de publicidade da Lesp de 30 milhões. Eu tirei, calma. Pois é, minha filha. Sabe por quê? Deixa eu terminar. Eu nem consigo terminar de tanta coisa. Eu sozinho cortei R$4.500 por mês para deputado alugar carro. Eu sozinho travei o aumento do salário dos fiscais de venda. Eu sozinho consegui tirar o auxílio Peru. Minha filha, o que você quer comparar? Você conhece meu mandato? Você conhece meu mandato? Fica pra prova. Vaza e não volta mais. Você fez academia, hein? Eu achei que você era melhorzinha. Muito fraca essa daí, pelo amor de Deus. Nossa, muito fraca a presidente da União de Direita Nacional? Como assim? De uma organização tão respeitada aí, que tem que levar a sério, cara. Como assim? Vai lá, vamos lá. Prometeu, tem que cumprir, hein? Com certeza. Então vambora, vai lá. Em primeiro lugar, eu sou uma pessoa educada, tá? Sim. Eu gosto de debate, sou um jornalista, tá? Votei em você, acreditei em você. E você me Só que é traiu. o seguinte, existem algumas situações que eu acho que você, se você puder deixar eu falar, depois você ouça tudo que você quiser. Primeiro, você tem uma divergência com o Felipe Lins e ele é um cara que você não deixou ele falar. Você Sim, perdeu não vou deixar a postura. Então, mas não pode. Se você convida ele para um debate... Eu não convidei. Aí, ó, a produção convidou. Tudo bem. Então ele teria o direito de falar e depois você rebater. É a minha opinião. Tá bom. Segundo. Entra na justiça lá e pede um tempo de resposta. Segunda coisa. Pra você. Tá bom. Ele pode chorar, vocês ficaram ofendidinhos? Tá. Eu sou bolsonarista, não sou oportunista. Tá? Então só sobrou uma opção. Porque, o que eu analiso? Agora a tua realmente ainda tá irritado, né? O presidente, por ser uma pessoa esclarecida, ele trabalhou para o país. Ele é um cara de O senhor é direito. esclarecido? Sim. Quem indica o ministro do STF? Mas você sabe que você está preocupado? Quem indica, tudo bem. Besteira, que besteirinha, que coisinha pequena. Ele fez uma escolha técnica. Ah, Mas você fala muito do Aras. Então, Sabe peraí. o que eu queria te Calma, perguntar? o Aras é outra coisa. Não, eu queria saber o seguinte, qual é o problema seu que você tem com o Aras? Porque todo Vamos lá, é debate simples. você tem falado. O Aras Você tem alguma coisa contra ele? O Aras é petista e não processou nenhum corrupto. Ponto. Mas o quê? Então vamos lá. Mas o quê? Quantos projetos você aprovou? Eu não sou presidente, meu querido. Não, peraí. Você tinha que criar um projeto na... Não, deixa eu te explicar. Quando você foi deputado. Você quer um projeto meu contra a corrupção? Quer um projeto meu contra a corrupção? Quer um projeto contra a corrupção? Eu aprovei o Performance Bond. Sabe o que é isso? É uma garantia que uma obra tem que ter um seguro para que ela saia no preço, no prazo e na qualidade contratada. Eu aprovei esse projeto. Sim. Então eu fiz a minha parte. Agora eu vou te falar uma coisa. O Jair Bolsonaro não foi deputadinho estadual que ficou falando contra a corrupção. Ele era presidente da República. E ele indicou para a corte mais alta do Brasil um garantista que soltou o Lula. Se com todo o meu... Com todo o meu respeito. Se o senhor olha isso e não identifica isso um problema, ou o senhor é oportunista, não acho que é o seu caso, ou o senhor tem um problema cognitivo. Não, por que ele está preso? Com todo respeito, eu estou te falando por que o Bolsonaro está preso? Me responda. Cara, são coisas diferentes, cara. São coisas diferentes. Por que ele não quer que ele se reeleja? Porque se ele for candidato, ele vai ser reeleito. Se não tiver o esquema que foi feito do STF. Todo mundo sabe que foi feito um acordo. Cara, esse cara que fez tantas merdas é reeleito, né? Isso não é um argumento bom para, né, uma sociedade. Popularidade. Nem que Lula fosse, né? Não é indício de honestidade, cara. O Lula foi eleito também, ele é ladrão. Com certeza. Então. E aí, tudo bem, velho? Como é que tá? Bom, prazer. beleza? Como você chama? Acode. É porque são as minhas iniciais. Meu primeiro nome é Alexandre, mas Alexandre não tá muito legal nesse país, né? Enfim. Bom, a gente vai discutir o que é oportunismo. Oportunismo a gente vê uma guerra acontecendo na Ucrânia e Rússia. Um deputado estadual, que tem cuidado do estado de São Paulo, e até a Ucrânia falar que vai fazer coquetel molotov, colocando um risco de colocando o risco de um parlamentar, foi até uma guerra colocando risco, um parlamentar brasileiro colocando em risco o Brasil. O que tu tava fazendo lá? Aliás, calma. Não, vamos continuar. Oportunismo. Não, eu não terminei. Oportunismo também, oportunismo também, Arthur, é você tirar foto com o Eduardo Bolsonaro em 2016, depois faz um debatezinho junto com o Nando Moura pra dizer, meu querido. Não foi um debatezinho, cara. Não foi um debatezinho. Eu fiz inúmeros vídeos contra o Bolsonaro. Eu fiz inúmeros vídeos contra ele. Então me fala uma coisa, por que em 2019, quando a gente derreteu, por que
que a gente não pediu essa desculpa? Essa menina é muito chata. Ele é bom. Ela concorda com tantas coisas absurdas. A gente foi lá no Bolsonaro e falou, desculpa, meu, deixa eu entrar no seu time de novo. E tenho certeza de que eles vão pra casa sempre pensando, caraca, a gente arrasou, a gente amassou os caras. A gente amassou o cara. Porque tu foi pra outro time, porque depois... Que outro time? Outro time sou eu mesmo, irmão. Tem essa não. Era presidente, quando era interessante pra vocês votarem o impeachment do Bolsonaro, você se juntou com o Orlando Silva. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando a gente votou o impeachment da Dilma, a mesma coisa, brother. É que você não entende como é que funcionam as coisas. Não, gênio, calma, gênio. Sabe quem já sentou com o Freixo? Tem foto do Bolsonaro abraçando o Toffoli, né? Flávio Bolsonaro. Sabe quem sancionou a emenda do Freixo que queria juiz de garantias? O Jair Bolsonaro. Então calma lá, gênio. Você é oportunismo. Tá, argumento completamente destruído e ele vai bater mais assim na tecla e ela vai aplaudir. Você é oportunista. Deixa eu explicar pra você. Quando você vai chamar alguém de alguma coisa, você não coloca o adjetivo, tipo, você é oportunismo, você é corrupção. Você entendeu que foi um erro de dicção aqui agora? Vamos lá, calma. Você falou o seguinte, você falou com um monte de gente porque você é Bolsonaro. Calma, eu não estou negando, não estou falando que não. O que eu estou falando é, pra você pedir impeachment... Agora tá na União Brasil, né? O MBL. Eu não sei se você sabe, mas o MBL criou um partido e vocês estão de 4 pro Valdemar, cara. E antes, vocês ficaram de 4 pra sabe? Deixa eu explicar uma coisa. Antes da gente ter o nosso partido, a gente não tinha o nosso partido, cara. Aí precisou fazer política, né? Não, cara. Aí precisou fazer política? Deixa eu explicar pra você. Aí precisou fazer política pra entrar no partido. Agora eu entendi. Precisa fazer política pra estar na política. Calma, querido. Agora a gente nunca negou a política, velho. Não adianta você gritar. Obrigado. Você é o cara. Você é o cara. Você falou, não. Eu não consigo falar. Muita gente não consegue. E você gritando aqui, realmente. Seu oportunismo. Calma, vamos no argumento. Não é assim que é seu estilo de debate? Você falou, não, claro que não. Meu estilo de debate é no argumento. Felipe Lintz, eu não vou debater com ele, irmão. Vou trocar ideia com você aqui. Vamos lá, gênio, fica calmo, gênio. Deixa eu te falar uma coisa, quando a gente conseguiu criar novos partidos, a gente foi muito mais competente do que o Bolsonaro, a gente simplesmente conseguiu algo que vocês tentaram, então denuncia a gente e leva pra casa uma vitória. Denunciei o MBL e consegui provar que eles compraram assinatura, né? A gente não é sistema, irmão. Deixa eu falar uma coisa. Muito fácil. O teu argumento é infantil. Esse cara também tem problemas cognitivos. Responde. MBL é sistema. Eu tô perguntando, responde. É ou não é? É ou não é? É sistema ou não é? É sistema ou não é? MBL é sistema ou não é, Arthur? Bolsonaro é bom para o Lula. Bolsonaro, influenciadores bolsonaristas. O MBL é bom para o Lula. Eu faço tudo isso e você vem aqui gritar igual um bobo. Vocês oportunismo. Vocês sistema. Você não trouxe argumento. Esse cara é muito fraco. Você é sistema. Acabei de falar pra você. MBL é sistema? Calma, me responde. É óbvio que o MBL não é sistema. Não é sistema? Então você é antissistema. Eu não consigo. MBL é antissistema. Outra pergunta. Esse cara é o mais fraco, cara, até agora, o mais fraco. Ele trouxe alguns argumentos muito ruins que foram repetidos para ele na hora. E só falo merda. Em seguida, MBL é antissistema. Fala sozinho aí, vai lá. Então se o MBL é antissistema, ô Arthur, vai lá. Como que o sistema deixaria vocês criarem um partido? Tá ligado, mano? Porra, pode crer, mas se vocês são sistema, por que vocês conseguiram criar um partido? Me explica. Não é possível que vocês sejam mais competentes que o Eduardo Bolsonaro. Não é possível que vocês vão ficar criticando o mito e vão conseguir se eleger e bater de frente com o crime organizado. Não é possível, porque vocês são sistema. Vocês são sisteminha. Seu sistema, estou ofendido. Cara, eu vou falar um negócio pra você numa boa. Deixa eu falar uma coisa, calma. Vamos baixar a bola. Vamos pôr a bola no chão, vamos trocar uma ideia numa boa. Calma, velho, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando eu debati com os esquerdistas aqui, cara, com todo o meu respeito, as pessoas vão poder comparar. As pessoas traziam argumentos, eu tinha que às vezes pensar, puta, cara, isso aqui o cara realmente tem um bom ponto. Como é que eu vou sair dessa? Pô, deixa eu trazer um dado. Ou o cara trouxe outro. Pô, não sabia desse dado. E vocês só falam merda, cara. Isso aí. Você tá vendo? Você tá num mod de debate tão ruim. Que, tipo assim, eu cito o nome esquerda. Você gosta de estar com a esquerda. Você não respondeu nada até agora. Agora te peguei. Você está usando cueca vermelha, logo você é comunista. Tipo assim, o nível é tão baixo que a gente não consegue formar uma frase, cara. Assim, na boa, tô falando uma boa pra vocês. Não é à toa, não é à toa. Calma. Não tô cortando, eu estou citando argumentos que vocês vão conseguir refutar. Não é à toa que o Bolsonaro faz você de gato e sapato, você igual um otário, foi lá dar... Ele refutou todas as porras que tu falou no início, cara. Ele ficar de 4 por embroxado. Você fica de 4 por Renan. Pelo amor de Deus, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês vão lá no Valdemar da Costa Neto. Valdemar, por favor, questiona as urnas. Ele fala assim, vai lá pro Kassab, por favor. Me dá legenda pra me candidatar. Mas eu quero que o Kassab se foda. Eu quero que o Kassab vai pra puta que pariu. Vocês não podem falar isso dos caras. Vocês não podem falar isso. Eu quero que o Alexandre de Moraes se foda. E aí? Gilmar Mendes? Gilmar Mendes, quero que você se foda. E aí, próximo? Quero que o STF todo se foda. E aí? Nossa, que legal, interessante. Ficou esse argumento, queridão? Interessante. Quem sancionou lei contra a gente combater o STF? Sabe quem foi? Foi o nosso querido presidente Jair Bolsonaro, que contra o sistema, ele deixou o Alexandre de Moraes ter decisão monocrática. Assim, com todo respeito, cara, deixa eu falar uma parada aqui, tá acabando o tempo, eu queria até deixar outras pessoas falarem. É muito triste. Não, você não deixa ninguém falar, você vai falar de Aras. Não, cara. Então, falar de Aras é igual Aras ou com cavalo, não deixar falar. É tipo assim, é impressionante. A gente traz um bom argumento, vocês vão pra aquele negócio ridículo que é ou a negação total, isso é fake news da Globo Lixo, ou qualquer coisa, ou vocês vão pra relativização total do tipo, mas a culpa é do sistema, e vocês não conseguem explicar uma relação com o que é sistema, Então, eu vou trazendo aqui pra você os argumentos, e assim, na boa, vou falar uma boa com você. Eu nem vou mais debater com você, porque assim, você igual
cara, você é bom. Eu vou assumir. Entendi. Você é inteligente demais pra mim. Nossa. Você, igual a menina lá do funk, que ela não conseguiu entender a minha frase, eu prefiro falar assim, cara, você ganhou o debate. Porque não dá, eu só não consigo. Eu prefiro sair daqui e falar assim. Como é o nome? Desculpa, você falou. Acode. O Acode me convenceu que, no fundo, cara, puta, eu era um comunista e eu não sabia que o Jair Messias Bolsonaro, na verdade, era o cara certo. Então eu prefiro te dar essa vitória. Não cara. dá pra. Você ganhou o debate. Mas assim. Você ganhou, parabéns. Obrigado. Você foi muito bom, cara. Tamo junto. Cara, muito bom. Não, mas fica aí, cara. Continua. A galera não te tirou. Não sei, ele fica, ele não fica. Fica aí, cara. Eu acho que você ganhou. Agora sim, vamos falar de uma outra coisa interessante. Se, né? Se, agora que a bola tá no chão. Pior, cara. Se o Bolsonaro é contra o sistema, eu vou trazer um argumento assim que eu não vou deixar você falar. Presta atenção, que ele tá vindo aqui, ó. E o lá. E o Aras. Ah, o Aras? É política. Igual você fechou junto com o Kassab, igual você argumento, cara. agora. Ganhou o argumento, cara. Parabéns. Vou trazer outro. Tá vindo aqui, ó. E o Cássio Nunes. Não consigo falar do Aras agora. Pensei que ia falar do Aras. Não, você já ganhou do Aras. Próximo, vai lá. Politicagem. Puta que pariu, velho. Por favor, pessoal, Faz política sozinho no Brasil? Faz política sozinho no Brasil? Não, eu concordo com você. Irmão, você tá certo. Me responde. Se faz política sozinho no Brasil? É política. Se faz política sozinho no Brasil? Me responde. Então me responde antes de você fazer outra pergunta. Não faz política sozinho no Brasil? O cara já acabou com esse assunto faz tempo nesse debate, né? Ele... Foda, cara, não sei igual você não fez, igual ninguém do MBL quando fez. o Bolsonaro vetou a lei que acabava com decisão monocrática de ministro, ele fez isso por quê? Vai lá. Eu tô vendo aqui. Vai. Manda. Por que ele vetou? A lei acabava com o poder do Xandão. Ele vetou. Por quê? Vocês do MBL... Não, velho. A resposta é fácil. A resposta é... Política! Fala isso que você ganha de novo. Vai lá. Igual sabe o que vai acontecer? Vai, mano. Só não vai acontecer. Eu ia falar, vai acontecer se o dia o Renan for preso. Não vai acontecer, né? Vocês estavam comemorando 7% esses dias, é ridículo, né? A gente nível Marina Silva, essa galera aí, né? A gente é só um risquinho. Mas é um risquinho relevante, cara. Mas é relevante. A gente é relevante ou irrelevante? Irrelevante. Então você discorda do seu amigo e falou que a gente é relevante. Posso entrar em discordância? Então, beleza. Ou você acha que aqui todo mundo é alienado para ter o mesmo pensamento? A gente não é MBL. Então a gente não ajudou a eleger o Lula, então. Me explica, o que aconteceria dentro do MBL? O que aconteceria dentro do MBL se alguém... Tira esse cara, porra. Bolsonaro? Puta, velho, vai... Não, é porque sai, vou te falar o que acontece. Vou te falar o que acontece, ó. O Renan vai ficar nervosinho? Política! Acontece isso, cara. Igual, idêntico. Igual quando você... Igual quando você foi candidato. Fechou. Cara, e ela deu... Arrasou! Você foi muito bom! Cara, todo mundo que tá em cérebro viu que isso foi uma performance extremamente ruim e fraco. Calma, gente. E aí? Nossa. Não! Chegou ele, sabe por quê que o MBL tem a maior proximidade com a esquerda? Porque vocês são extremamente autoritários. Com a esquerda. Cara, esse é foda. Eu vou chegar lá em Mogi das Cruzes e vou entrar no Grindr e vou ficar escondendo que eu sou um religioso. Eu quero ficar lá com o Bolsonaro. a mesma face. Vai novinho, fala novinho da Vila Lavina. Eu quero, sabe o que eu quero? Eu quero, sabe, roubar a marca do MBL. Eu não conheço, eu sou ditador. Pausa. Fingidinho. Próximo, Felipe. Quem tá na próxima, mano? Tá na próxima, cara. E aí, tudo bom, velho? Eu também tenho a impressão que eu te conheço de algum lugar. Sou marido da Tamis. Mas você já apareceu em algum lugar? Tá, pode ser. Como você chama, desculpa? Nick. Isso. E aí, Nick? Beleza. Arthur, a pauta é os influenciadores são oportunistas, né? Sim. Cara, quando você fala sobre oportunista, né? Tipo, ser do bolsonarismo e ser oportunista, se você fala que se ele não for, que ele é bolsonarista, ele é oportunista ou burro, né? Ou se ele for do PT, ele é... Do PT? Não, se alguém apoia o PT, ou ele é oportunista ou burro também, Sim. que foi a palavra que você usou aqui. Sim. Então o que sobra pra gente, cara? Nada. Não sobra nada? Então vai votar em quem? Vai fazer o quê? Seguir então, cara, já que você veio na amizade, assim, eu nem vou fazer corte com você, cara. Eu vou ser bem legal com você. Vou te falar uma parada. No mundo, a coisa mais velha que existe pra você esconder os seus erros é você ficar apontando, mas e o outro erro? E o outro erro? Então, no Brasil não existe só a opção Lula ou Bolsonaro. Existem inúmeras outras opções. Eu vou te falar uma coisa, a esquerda cagou muito quando eles não questionaram a autoridade do Lula e não deixaram, por exemplo, um Ciro Gomes, uma Marina Silva, se destacarem e pensar diferente dentro da esquerda. O Bolsonaro tentou fazer isso na direita. Só que como ele é esdrúxulo, ele não só é um ladrão, mas ele também é muito incompetente nisso, ele não conseguiu segurar pessoas como nós, que lá em 2019 a gente olhou e falou assim, cara, vai ser muito difícil bater de frente com ele. Vai mesmo. E foi, cara. Irmão, o Derrete MBL foi derrete mesmo. Eu tô te falando, cara, eu prendi 100 mil inscritos em um dia. O MBL perdeu em uma semana 400 mil inscritos. As nossas lives tinham 400, 500 pessoas, cara. Foi um inferno aquele período. E aí, sabe o que a gente falou? A gente não vai baixar a cabeça. Então, não existe só isso, cara. Não existe só Lula e Bolsonaro. Entenda isso, por favor, eu tô cara. entendendo, beleza. Tá? Mas eu percebo que o movimento do MBL, o movimento Brasil dos likes, né? Que não é do like, cara. Se fosse do like... Deixa eu falar, cara. Nick, ó. Isso não faz sentido. Cara, vou ter que ir lá pra cima de você. Isso não faz sentido, cara. Não faz sentido. Quero isso. Você começou tão legal, cara. Se eu quisesse like, sabe o que eu fazia? Sabe o que eu fazia? Eu apoiava o Nicolas. Eu apoiava o Bolsonaro e ganhava meus likes. Cara, a gente surgiu lá em 2014, brother. Pelo amor de Deus, sim, cara. É lógico que a gente tem uma ferramenta de comunicação, só que a gente é mais do que isso. Vou te mostrar uma coisa. Quando a
as oportunidades não, foram surgindo pra crescer? Não. Então vou te explicar. Em 2016, quando tinha a PEC do teto, que ninguém apoiava essa porra, eu fui em escola tomar tapa na cara pra mostrar a PEC do teto é necessária. Exatamente. Aí depois, quando teve a reforma trabalhista do Temer, que acusaram a gente de receber dinheiro do cara pra defender um governo que tinha 3% de aprovação, a gente falava, eu não gosto do Temer, por mim o Temer vai preso. Só que a reforma da Previdência é necessária. Nessa época, o Jair falava contra a reforma, cara. Obrigado, velho. Tamo junto, Nick. A minha quinta frase é: apoiar Bolsonaro é um erro. Além de mal intencionado, Bolsonaro também é incompetente. A gente, infelizmente, nesse debate, não conseguiu avançar em outros argumentos. A gente ficou parado na luta contra a corrupção, Aras, PGR, Caçunha. Só que tem um monte de coisa pra ser falada aqui. O lance é o seguinte, cara. Você acha mesmo que um cara que fez tudo que foi, cedeu no STF, ou que seja, ele não conseguiu nem aprovar o decreto das armas que ele falou que ele queria. Ele não conseguiu aprovar o voto impresso. Ele não conseguiu aprovar nada do que foi importante pro Brasil. Daí ele pega e fala só mais 72 horas pra você ficar na rua na esperança de que ele fizesse o quê? Colocasse um suposto artigo 142 pra dar golpe. E aí depois não dá certo, aí ele chama essas pessoas de baderneiros. Depois ele pede um pix pra pagar uma multa que não existe. E depois a luta pela anistia redunda em desculpas pro Hugo Mota e PEC da blindagem. Gente, assim, eu não sei mais o que a gente tem que fazer pra que a gente abra o olho, sabe? O Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos conseguiu o impossível. Difícil ele conseguiu tancar, subir a popularidade do Lula. Pelo amor de Deus, gente. Eu não sei mais o que a gente tem que fazer pra entender que Bolsonaro é um erro. Quem vai? Vai. E aí, tudo bem, velho? Prazer. Tudo bem, prazer. Como é que chama, cara? Carlos. Carlos, e aí? Bom, assim, tudo isso que você tá falando parte da premissa de que o Bolsonaro ele seria uma pessoa ruim, sabe? Também. Assim, vamos lá. Eu duvido da boa intenção do Bolsonaro e eu duvido também da competência do Bolsonaro. São duas coisas diferentes. Certo. Só que vamos colocar. Me aponta um outro candidato que tenha tido a vida tão revirada quanto o Bolsonaro. Alguém que, mesmo depois de ter tomado uma facada, que aquilo dele, pra ele sobreviver aquilo, foi realmente um milagre, não tem outra explicação. Mesmo depois de ele ter tomado uma facada, ele continuou firme na luta. Teve o caso lá do vazamento do vídeo do ministério lá, tal. Conversas de WhatsApp que normalmente vazava assim, nunca tinha nada demais, sabe? Então, se não é Bolsonaro, é quem? Se ele é ruim, quem é o bom? É que assim, sempre pediu um exemplo muito específico, né? Me dê algum candidato uma facada e continuou. Realmente não tem, né? Agora, de fato, cara, as mensagens vazadas do Bolsonaro, se configuram ou não crime, a gente pode discutir isso, mas você concorda que quando, por exemplo, você pega o Mauro Cid falando que ele não achou fraude nas urnas, e ele fala pra jogar uma fake news no grupo dos malucos, isso é uma mensagem vazada dele. Ou mensagem mas do você tá falando de um desvio de conduta do Mauro Cid, não do Bolsonaro. Mas é o grupo dele, cara. Mas se a gente for falar do Bolsonaro tudo especificamente... Tudo bem, eu tenho que ter... O tanto de gente que traiu o Bolsonaro, inclusive você... Mas então me fala uma coisa. De novo, cara, eu tô tentando não virar na lacrada. O próprio Sérgio Moro, calma, você se empolgou na lacrada, calma. Ou a gente vai debater, ou a gente vai lacrar. Eu tô tentando debater sem lacrar. Por que você lacra com o outro De novo, cara, você vai querer ir nisso, cara? Você vai debater com ele de boa, calma, cara, eu tô tentando ter boa vontade com o teu argumento, cara. O teu argumento foi, se não é o Bolsonaro, é quem? E eu acho, novamente, esse argumento é muito triste, cara. Porque o Brasil tem 220 milhões de habitantes, cara. Não é possível que somente o Bolsonaro e sua família sejam uma opção porque você chama de direita, sendo que ele é um traidor. Porque somente o Bolsonaro e sua família foram investigados, o tanto que foram investigados e não foi provado nada. Isso não é verdade. Tem um senhor de 70 e poucos anos de idade que tá preso sem crime nenhum. Mas a Débora do Batom foi presa por conta de... Não foi por isso, também não foi pelo batom, né, querido? Foi por uma série de coisas. Fala uma série de coisas que justifica a pena dela ser maior do que tenta... Foi articulação, foi um monte de coisas. E dá licença. Gente, posso? Eu não concordo. Na cabeça deles era só do nada... Apareceu lá na Praça dos Três Poderes, não houve nenhum clima político em volta, não houve manifestação, tumulto, não houve nenhuma tentativa de entrar nas instituições de poder que depois possivelmente realmente aconteceu. Não houve nada disso. A mulher como eu também estive na Praça dos Três Poderes um mês atrás, que nem eu esteve lá, e ela foi lá e fez assim, com batom que dá para tirar, e foi embora, e foi presa e levou 14 anos de prisão. Isso é o pensamento Agora, deles. dizer que ela foi condenada... Mas você concorda que deveria ter esse tipo de pena pra ela? Não, acabei de falar. Cara, qual a pena que você acha que seria justa pro caso da Débora? Fala aí. Vamos lá. Vamos voltar no argumento original. O argumento original é, se não é Bolsonaro, é quem? Certo. Novamente, eu acho muito triste, de novo, eu não quero lacrar, eu não quero imitar, eu não quero levantar a voz, eu quero trocar ideia com você de boa. Não é possível, cara, que a gente vai redundar toda a nossa luta contra a corrupção, economia de mercado, um Brasil mais livre, Pronto, economia de mercado. As estatais deram mais lucro no governo Lula ou no governo Bolsonaro? Deixa eu terminar. Não é possível que a gente vai delegar tudo isso nas mãos de uma família corrupta. Por que corrupta? Fala ponto crime. Mano, acabei de mostrar pra você, bicho, o Flávio Bolsonaro é um rachador e pra salvar não só ele, mas também ele, o Bolsonaro enterrou a luta contra a corrupção. Ou você vai falar que o Flávio Bolsonaro não é rachador? Você tá nessa, cara? Vamos lá. Flávio Bolsonaro é corrupto ou não? Não. Não? Então pera lá. Ele foi condenado? Então pera lá. Então ele não foi condenado. Então pera lá. O Queiroz assumir... Calma. O Queiroz assumir que fazer rachadinha. Calma. Cala a boca, senhor, agora tu fala sua merda.
Agora ele não quer que ninguém ouça isso. Exatamente, Todo gente. mundo pega isso. Travou a investigação. Começou a investigação, O Gilmar Mendes a própria travou. mídia já O Gilmar pinta ele Mendes como travou. culpado. Deixa eu explicar pra você. O Gilmar Mendes é O Gilmar- exemplo de quê? O Gilmar Mendes não é exemplo de nada. Exemplo de Ele quê? travou a investigação Só contra o Flávio travou a Mendes. investigação. É fato. Me fala que ele não é rachador. Então vamos lá. O chefe de gabinete dele assume que faz rachadinha, paga boleto da filha dele de plano de saúde de escola em dinheiro. Um policial compra em dinheiro chocolate na loja dele, paga um boleto de um imóvel dele, disse que esqueceu que pagou o boleto de 16 mil reais. E aí você vai me dizer que esse cara não rachou, mano? É a mesma coisa que eu falar pro Lula assim: não, o Lula não tem o sítio. Só porque tem uma foto dele na escada, só porque tem escova de dente da Marisa Letícia na suíte, só porque tem o nome no pedalinho. Porra, bicho! Sabe, vamos ter boa vontade com o argumento aqui, cara. Eu tô trazendo pra você, cara, que apesar do seu amor pelo... É engraçado que eles tirando ele fora do debate quando ele fala merda e o cara tá pegando ele no argumento. Traidor, vagabundo, cara. Tá, mas qual foi a traição que ele fez? Porra, roubar dinheiro, mano. Roubar dinheiro, é isso. Agora consegui. Até eu dar uma nadada aqui de peito, velho. E aí, tudo bem, mano? Como você chama, velho? Prazer, me chamo Vitor, tenho 18 anos. Sou um jovem estudante estudando ciência política no Rio de Janeiro. Cara, eu poderia ser o pai dele. Carioca, tá ligado? Mas enfim, cara, eu queria falar algumas coisas. Eu era uma pessoa que te acompanhava há muito tempo. Não só eu, como minha família. A gente gostava muito de você, minha família votou em você. Mas você perdeu uma essência muito boa que você tinha. Que você É do Rio, a família dele votou nele. era um cara que defendia a família direita, mora de em fato, São Paulo. batia de frente com a esquerda, mas hoje eu vejo que o Arthur Duval é aquela pessoa que deixou de defender a direita pra poder fazer react falando de bolsonarista. E de fato é algo que eu vejo muito de você. Não. Eu aceito a sua crítica, mas eu vou te perguntar. Você concorda comigo que se eu defendo uma pauta de direita e vejo uma pessoa trair essa pauta, eu tenho que falar mal dessa pessoa ou não? Mas o que ele traiu? Eu acabei de mostrar, cara, a gente tá o debate inteiro mostrando que o cara traiu a luta contra a corrupção. A verdade, Arthur. Deixa eu perguntar pra você, só pra eu entender o seu nível de bolsonarismo. A sua verdade, cara, é que hoje em dia você é tarado pelo Bolsonaro, que só pode ser Você isso. tá vendo só, cara? Olha não, só. além de ser tarado pelo Bolsonaro... Eu tô tentando não, porque os seus... Eu não sei se foi o Kim Kataguiri que fez o seu script, cara. Deixa eu falar, já que você quer lacrar, vou te falar. Sabe o que é tarado? Tarado é você que quer uma rola embroxada no Bolsonaro. É isso que você quer? É isso que você faz, cara. Mas exatamente isso que você faz. Eu tô tentando ter boa vontade com o argumento. Você vem com uma gratinha, você vem querendo ofender a pessoa. bicho. Você vem querendo ofender a pessoa. Isso é lacre, isso é lacre. Eu tô acabando de falar pra você. Então vamos não lacrar, vamos não lacrar. Não, mano, não é isso. Vamos combinar, não, sem lacração. Vamos no argumento. Eu vou fazer uma pergunta honesta pra você. Flávio Bolsonaro é ou não é corrupto? Não é. Bom, eu não acho, me prove que é. Então vamos lá, você não acha, tudo bem. Eu acabei de falar pra você que funcionários do Flávio Bolsonaro tiravam 90% do dinheiro no caixa eletrônico. O GPS deles mostravam que eles nem estavam no local de trabalho quando eles assinavam presença. Mas infelizmente, Arthur, é só isso que você tem. Alô, boca calar, Pra falar oi. Não, mas é infelizmente. É a gesticulação, porque infelizmente só... Eu tava com medo das respostas, cara. Eu não quis... É isso que você tem pra falar hoje. Hoje o seu tipo de conteúdo, o MBL, é isso. É infelizmente fazer vídeo lacrando Desculpa, com eu esqueci o nome, perdão, bolsonarista, Vitor. Vitor, olha só, eu te trouxe um argumento. E você agora está... Assim, você ignorou meu argumento. E falou, o MBL só faz... Você tirou a argumentação pra tentar um ad hominem no meu movimento. Eu tô trazendo um argumento pra você. O que você mais acha que é fez normal aqui foi isso? espantalho, cara. Eu acabei de falar uma coisa espantalho? objetiva, irmão. O cara, de fato, isso não é espantalho, batendo que não existe. Isso existe. Os caras, de Veio fato, diversas tiraram pessoas dinheiro. de trazer argumento e você não deixou. Pausa, você foi votado. O nível é muito baixo, irmão. O nível é muito baixo, cara. Nossa senhora. É baixíssimo. Vamos lá. Calma. A loira não mais. Antes de você começar. Tá valendo já? Grava essa parte, por favor. Vamos combinar uma coisa. Sem lacrada. Vamos no argumento? Obrigado. Vamos lá. Vamos embora. Vai lá. O governo Bolsonaro teve o maior período de lucros nas estatais. Por quê? Porque ele nomeou pessoas e combateu a corrupção dentro Não só das isso. estatais. Ele pegou dinheiro público e colocou dentro de estatal pra dar superávit. Ele não permitiu que houvesse Isso é fato, na minha aquele opinião. rearranjo de emprego que sempre foi a política de colocar padrinhos políticos, pessoas indicadas por partidos dentro das estatais, inclusive a Janja se criou dentro de estatal. Concordo. Ela foi, eu não lembro agora, ela foi socialista da Itaipu. Pra você ver como é que estatal sempre foi usada para Sempre levantar foi. pessoas. E no governo Bolsonaro, pela primeira vez na história da República Moderna, teve lucros bilionários, e eu tô falando de bilhões por ano em estatais. Primeiro lugar, eu vou ignorar então o fato de você pegar dinheiro público e colocar dentro da estatal. Vamos ignorar esse fato. Vamos assumir o seu argumento de que o Bolsonaro deu lucro em estatal. Eu tô com você nessa. A partir desse momento que ele deu lucro em estatal e nós reconhecemos que isso é uma coisa boa, vamos ignorar porque ele conseguiu. Você concorda comigo que isso é uma coisa menor se ele enterrou o combate com a corrupção ou não? Aqui a gente pode ter uma discussão dança honesta. Aí você vai falar do Aras. Não só do Aras, não só do Calma, Aras. vamos continuar. Calma, não só do Aras. Você trouxe um argumento. Sim. Estatais superavitárias. Eu estou assumindo o seu argumento como verdadeiro. Sim. Estou reconhecendo isso como uma coisa boa. Sim. Aí eu estou te trazendo um outro argumento de uma coisa ruim. Para mim, é mais importante o cara bater de frente contra a corrupção, acabar com o crime organizado, fazer tudo isso, do que dar 10 anos de CNH, por exemplo. Para mim. Você tem muita dificuldade de provar, apesar dos seus argumentos, que o Flávio Bolsonaro é corrupto, certo? Não, eu não tenho dificuldade nenhuma em provar isso. Mas tá, você não tem dificuldade, mas a justiça tem dificuldade de provar isso, certo? Tem por quê? Por quê? Sabe por quê? Agora Porque o deixa eu falar uma Flávio coisa. Bolsonaro É muito acabou. difícil você condenar alguém no Brasil, de fato. Exatamente. E é por isso que o maior sintoma de que havia corrupção nas estatais era o prejuízo bilionário.
Não, calma, eu não vou Você tem um sintoma que houve um combate à corrupção no governo Bolsonaro pelos lucros bilionários. É muito difícil você condenar alguém no Brasil. E você é uma prova disso. Você não tá entendendo. Eu não estou dizendo que o seu argumento não é válido. Eu estou validando o seu argumento. O seu argumento é válido. Vamos na sua. O Bolsonaro acabou com corrupção estatal e por isso elas deram lucro. Eu não concordo com isso, mas eu vou validar isso como verdadeiro. Esse debate poderia ter sido assim o tempo inteiro. Eu vou te trazer um novo argumento. Não, mas olha, a gente se encontra quase no finalzinho. Vamos combinar que esse argumento, o Bolsonaro, então, ele combateu a corrupção. Aqui, caralho, eu tô falando pra você. Eu falei, eu te falar 4 vezes pra você. Então, beleza. Eu vou validar esse argumento. Agora vamos pro segundo ponto. Vamos, ufa, vamos lá. Esse aí eu ganhei, então. Eles tinham que tirar ele, né? Tinha que tirar ele. Porque quando o debate foi ok, né? Tinha que tirar. Essa menina, não. Piauí? Aí. Pronto, conseguiu. Esse não, agora não foi, né? Caio Santana. Pra mim é muito simples. Pra mim o Bolsonaro é a única opção viável da direita hoje no Brasil. Né? E por isso que eu sigo policial, cara. Nossa senhora. Apoiando ele. Claro, como eu até comentei com alguns colegas aqui, eu escolho a minha playlist e eu mesmo pulo a música, porque eu não concordo de ouvir aquela música naquele momento. Porra, é boa analogia. Então eu não vou concordar 100% com o Bolsonaro. Cara, o rei das analogias elogiou uma analogia, cara. Que você falar que o Bolsonaro é ruim, sinta-se aí honrado. eu te questiono, como já questionaram aqui. Quem, então? Boa. Vamos lá. Eu quero que você entenda o seguinte. A minha crítica ao Bolsonaro, número 1, ela não é uma crítica ideológica, mas isso aqui ninguém trouxe isso. Né? Ela trouxe um pouco de liberal coisa, mas não foi. E a minha crítica não é purista. Eu não tô dizendo assim, nossa, cara, eu sou tão purinho. O Bolsonaro esses dias apertou a mão de um corrupto. Isso não pode acontecer. Eu não tô falando isso. A minha crítica ela é muito pragmática. Como eu acho o Bolsonaro mal intencionado e incompetente, apoiar esse cara não pode ser bom. Mesmo porque ele vem com bandeiras que ele diz apoiar, que são as mesmas que a minha, só que ele está traindo. Então isso não pode ser algo bom. Aí você vai me dizer assim, a partir do momento o armamento, ele traiu essa traiu, pauta. Cara. Cara, isso foi só um decreto, pô. Um decreto, cara. Esse decreto ainda existe hoje, por sinal? Existe ainda? Isso aqui é um pouco mais complicado. Porque não depende só dele. Mas aí, você tem arma, né? Porque tu é policial. Vou explicar uma coisa. Em janeiro de 2019, conforme eu falei, isso aqui já é uma coisa mais complexa. Tá? E eu agradeço de você trazer isso daqui. Você tinha um clima político que o que o Bolsonaro quisesse fazer, ele fazia. Tanto que ele aprovou a reforma mais difícil que tinha, que nem o Fernando Henrique nem o Lula conseguiram, que foi a reforma da Previdência. Ele conseguiu, cara, porra, que legal. Por que ele não aprovou isso via projeto de lei? Porque ele sabia que o decreto é mais frágil. O decreto fica no bolso dele, irmão. Se o negócio cair, fudeu. E aí, pragmaticamente, eu te digo, nós tivemos 4 anos de governo Bolsonaro. Crime organizado só cresceu, não tivemos nenhum avanço na legislação penal, opinião, não tivemos nada. Ele foi mau caráter, mal intencionado de manter um decreto e não aprovar a lei de armas. Exatamente. Desculpa, eu discordo de você nisso. Não, tudo bem, mas aí você vê que é legal, a gente pode ter visões diferentes em relação a isso. Cara, esse debate, no final, dois caras que salvaram esse debate. Aí eu vou dar um passo além. Vamos lá, o Bolsonaro aprovou qual legislação para colocar ladrão, seja ele do colarinho branco, seja ele do crime organizado, na cadeia? Eu não tenho essa informação. Aí eu tenho uma afirmação contrária para te trazer. O novinho da Leila Lavina, ele trouxe aqui informação do projeto do anticrime do Moro. Ele transformou esse projeto, ele sancionou, Bolsonaro, pegou uma emenda do Freixo e transformou aquilo no juiz de garantias. O juiz de garantias é o seguinte, você prendeu um corrupto, ou um ladrão. Esse ladrão foi julgado por um juiz, ele não quer, ele pede outro juiz. Isso é um absurdo jurídico que ele sancionou, cara. Entendeu? Então eu tô trazendo pra você. Ele não só não trouxe o resultado positivo, como ele trouxe o resultado negativo, cara. Então não tem como eu falar, mas só tem ele. Não pode só ter ele. Então me dá um nome. Embora daqui, então cara. Me dá um nome. Qualquer um. Hoje, eu vou te falar, todo mundo vai... Independente do meu grupo político. É óbvio que eu vou falar do Renan Santos. Mas mesmo que eu fale... eu vou falar uma coisa pra você. Não tem nada pior do que você debater com pessoas que entendem que o momento é só lacração. Ele vai falar o nome do Renan, nós vamos ir. Então esquece o Renan, vamos supor que o Renan morreu. Vamos supor que o MBL não existe. Esquece o MBL. Que ele morreu. Não pode ser o Bolsonaro, tem que ser outro, o João das Couves, que seja. Eu não vou apoiar um traidor, cara. Eu não vou apoiar um traidor. É isso que as pessoas não entendem. Então se você fala mal do traidor, você é de esquerda. Não, cara, eu tô mostrando que ele é um traidor das nossas pautas, poxa. Sabe, cara, você tá na boa vontade aqui, cara. Sim. Eu pergunto pra você, vamos supor que você descobrisse de fato que o Bolsonaro é ladrão. Ele já esse cara. Faria? Não tô falando que ele é. Disparado melhor até agora. Se fosse comprovadamente... E o cara antes também, que também foi... Que nem... Disparado não, que nem ele, né? Mas que foi tirado logo. Sem um motivo nenhum. Mas aí você ia perder tua esperança completamente? Lógico que não. Então, você ia fazer o quê? Você ia dar um jeito de criar uma nova liderança. Exatamente. Se eu tivesse essa comprovação, como o Lula foi condenado em várias instâncias e foi descondenado, com certeza eu não apoiaria o Bolsonaro. Pois é, cara. Mas a gente não tem isso. A gente tem um cara sendo condenado por... Não, a gente sendo não tem preso isso. por nada, cara. A gente não tem isso, novamente. Você concorda com as prisões do 8 de janeiro? Não, depende. Eu não concordo com as penas do 8 de janeiro. Com as prisões eu concordo. Você acha que aquelas pessoas, aquelas senhoras... Sim, não eram senhoras, moças... tá? Eram senhoras e senhores que quebraram objetos históricos, que estavam lá com o nome do Bolsonaro. Dando ao patrimônio público? Isso, da prisão, cara. Tudo bem, mas não é 15 anos, né? Então, por isso que eu sou contra a pena. Beleza. Obrigado, cara. Ele tem uma única verde, né? Quando o nível de debate é alto, cara, eu li que isso daria, tipo, um vídeo juntos, né? Eles poderiam literalmente fazer um debate legal e sair discordando, tá?
E esses malucos ali deram bandeira verde para os caras que só foram lá lacrar gritando. E depois aplaudindo. Nossa, você é maçom mesmo, cara. Você é demais. Chegou de novo. Nossa. E aí, beleza? Vamos combinar uma coisa? Não. Não? Quer lacrar? Então vamos lacrar. Não vamos lacrar aqui. Então vai lá. Não, lacrar aqui. Só foi a única coisa que eu fiz até agora, mas... O rapaz falou pra caramba, a moça falou pra caramba. Eu não deixo lacrar, velho. Bom, vamos lá. Do jeito que vier, volta. Tá certo. Vamos lá? Combinado, combinado. Tranquilo. Arthur, você disse que o Bolsonaro... Não é bom apoiar o Bolsonaro. Sim. Você, cara, acompanhando seus vídeos, vendo seus vídeos, o pouco que eu vi, seu e do Renan, eu vi que vocês têm uma paixão pelo Eduardo Bolsonaro. Você enche a boca pra falar do Eduardo Bolsonaro. Você tá vendo, e a inveja... cara? Não, tá vendo, é um fato, é um fato. E a inveja que vocês têm do Nicolas é tão grande que todo vídeo, todo programa que o Nicolas vai... Não, eu tô trazendo um fato. Eu tenho tara pelo Lula. Muito cara, pelo Eduardo, pelo Bolsonaro, não, pelo Lula, pelo Lula. E inveja do Nicolas. Então, vocês queriam ser o Nicolas. Eu tenho inveja do Zé Dirceu. Todo programa que o Nicolas vai, vocês pagam o superchat pra aparecer o comentário de vocês lá, cara. Primeiro lugar é o seguinte, cara. Todo mundo paga superchat pra ir em todo programa de todo mundo. E você falar que bolsonarista é burro por apoiar o Bolsonaro, inteligente é você que perdeu seu mandato, né? Cara, vamos lá. Você tá vendo, cara? Outra coisa. Mais uma vez. Isso é literalmente o nível desse cara e dessa menina e desse cara e desse maluco. E esse falou até nada até agora, mas levanta a bandeira verde para tudo palhaço. Cara, o nível intelectual dessa coisa é pífia. É absolutamente ridículo. Olha, vocês estão vendo esse cara sorrir por causa dessa lagrada? Não, né? Eu estou tentando não lacrar. Exemplo pra você é o Renan Santos. Exemplo pra você é o Renan Santos. Eu peço que o pessoal procure no YouTube. Procure no YouTube, irmão. Vai lá. Renan Santos, Bárbara... O que tem, irmão? Ele fez uma brincadeira mesmo. Aí de novo, eu vou ter que lacrar pra cima de você. Sabe o que você faz, então? Procura, então, Bolsonaro, imbrochável 7 de setembro. O cara pegou um dos maiores símbolos nacionais e transformou num bando de idiota. Tá no regulamento da missão. Bolsonaro, você é imbrochável. Aí você vai ganhar uma medalhinha dele, irmão. Você vai ganhar uma Parabéns, você é o Paulo Sobe. Você teve a chance de trazer um argumento. Aí você quer igual um idiota ficar lacrando, sinalizando virtude. Ai, você brincadeiras com a amiga dele. E aí, o Bolsonaro falou comigo. Você chamou você de burro, cara. Ele uma comida de 14 anos, e aí, brother? Né? E aí? Ele falou, não, inteligente é o Bolsonaro que tá inelegível e preso. Inteligente é o Eduardo que tá lá se fudendo com o teu dinheiro e colocando o Lula aqui no poder. Eu tô tentando subir o nível do debate, mas não tá, velho. Não dá. É um cara mais burro que o outro. Voltou. Desculpa. Vamos fazer um combinado? Sem lacração? Sem lacração? Porque até agora só você que lacrou, hein? Você falou 3 vezes do capitão Bengudo, você falou 3 vezes, então... Vai lá. Vamos lá. No argumento. Bora. No argumento, vamos lá. Seguinte, você falou que quem apoia o Bolsonaro é burro. Essa era outra frase, mas tudo bem. É um erro. Tá. É um erro, certo? Então, assim, inteligente é só quem apoia vocês do MBL? Não falei Acredito que não, certo? Então, assim, você tá chamando de burro, ou tá falando que foi um erro quase 60 milhões de pessoas que apoiaram o Bolsonaro. Ou burros ou oportunistas, sim? Qual o problema? Então, eu inverteria a pergunta pra você. Calma, vamos lá. Não. Quantas pessoas votaram no Lula? 60 Tá, eu posso falar pra vocês cometeram erro, vocês são burros. Eu posso falar isso? Do Lula você não se ofende? Não me ofendo. Então tá bom. E do Bolsonaro sim? Sim. Porque não tem argumento, irmão. Cara, vocês colocaram Lula e Bolsonaro na mesma coisa. Bolsonarista inteligente, então levanta a sua bandeira verde ali pra provar esse cara. Petista é tudo burro. Tá feliz agora? Petista é tudo burro. Isso é você que tá falando. Beleza, agora tá feliz, legal. Olha o lacrador aí, ó. Eu não tô lacrando. Esse é o que vem falar que não quer que lacra, é o que mais lacra. Irmão, ó, eu perto de você, não sou ninguém. Igual você, perto do Nicolas, não é ninguém. Você já citou ele aqui, você já citou ele aqui 3 vezes, porque você quer lacrar. Você quer um debate com o Nicolas. Por que você tá falando que você perto de mim não é ninguém? Por quê? Eu tô falando em relação a seguidor, em relação à projeção, à mídia. Isso é uma confusão comum. Porque eu sou muito melhor que você. Calma. Isso é uma confusão comum. Eu tenho 3 pós-graduação, curso técnico. Calma. Isso é superior, eu sou muito melhor que você. Isso é um bolsonarismo. Você achar que número de seguidor muito é qualidade. E não é, cara. Muito inteligente. Eu tô falando de visibilidade de alcance. Eu também não acho que seja qualidade. Isso também não acho que seja sinônimo de qualidade. Eu nunca vou virar pra você e falar assim, você perto de mim não é ninguém, porque eu tenho seguidores e você não. Isso é o tipo de argumento, cara. Eu tô te dando um exemplo. As outras, exemplo ruim, cara. Não interessa, mas é um exemplo. O seu exemplo do Aras é horrível, velho. Porque se o Aras é petista, por que o Lula não colocou ele de novo lá? Como assim? Eles votaram, eles já aprovaram essa? Novamente. O Aras não é um exemplo, o Aras é um fato dado. Certo, mas se ele é petista, por que o Lula não deixou ele lá? Porque não tem só o Aras, cara. É a mesma coisa que eu virar pra você e falar o seguinte, olha só. E não tem só o MBL, não tem só o Renanzinho. Deixa eu te falar uma coisa. O fato do Aras ser colocado na PGR e não ter sido colocado pelo Lula, não anula o fato dele ser um cara que deu festa para o PT e que de fato se colocou como Mas se ele tivesse trabalhado pelo PT e pelo Lula, ele tava lá dentro. Não, cara, isso é você que tá falando. Nossa, velho. Não. Todo mundo já foi? Você, eu sei que dá pra combinar. Sem lacrar? Eu não quero lacrar, não. Quero conversar. Boa. Vamos lá. Arthur, eu não acho um erro apoiar o Bolsonaro.
tendo em vista muito das argumentações que foram usadas aqui por parte dos meus colegas. Eles disseram que o Bolsonaro se apresenta como a única saída na direita do Brasil. E eu concordo com essa afirmação, tá? Eu não acho um erro. E concordando com o que você diz, se um dia apresentasse uma evidência concreta, tá provado, em várias instâncias que o Bolsonaro é corrupto, acredito que todos aqui abririam a mão de apoiá-lo. Tá? Mas porque assim, é porque não existe esse amor que você fala. É realmente uma admiração por quem, de fato, fez a gente Admiração enxergar... é uma forma de amor, cara. A gente fez... o Bolsonaro ele fez a gente enxergar a política de um jeito diferente. Antes a gente achava que, por exemplo, o PSDB era uma oposição ao PT. O Bolsonaro conscientizou. O movimento Na verdade, bolsonarista... você sabe o Olavo que fez isso, né? Cara, na verdade, tipo, não. Porque eu conheci o Olavo de Carvalho depois que eu conheci o Bolsonaro. Você tá entendendo? Então, tipo assim, é igual, por exemplo, o MBL. O MBL cresceu em 2013. Só me responde essa pergunta. 2013, né? Que vocês foram fundados? Se você conhecer uma coisa... A gente só conheceu o MBL depois isso do não é a Bolsonaro. base do acontecimento. Não, cara. tudo bem, concordo com você. Você entende como quando a gente vai trazer as questões lógicas, sem lacrar numa boa. Se você, por exemplo, você falar assim, cara, eu conheço essa música em português, e eu falo, tem uma música em inglês que é anterior a essa, você não pode falar que essa música foi criada. Perfeito. Essa música é uma cópia da outra. Só que Então, se a gente só descobre essa música em inglês por conta da música em português, o que popularizou? Beleza. Aí beleza. Aí você pode dizer o seguinte, eu tenho um afeto, que é uma admiração, que é uma forma de amor, porque ele me trouxe... Beleza. E esse afeto, eu não estou falando que é. Ele pode ou não estar baseado em uma coisa virtuosa ou não. Ele pode ou não estar. Beleza. Eu acho que não está numa coisa Então aí que tá. Eu acredito nisso que eu disse que eu acredito, e é por essa razão que eu apoio o presidente Bolsonaro. Eu não acho que apoiar o Bolsonaro é um erro. E eu acredito, aí vou além, tá? Eu acho que o primeiro mandato dele deixou muitas coisas a desejar. Só que eu acredito que ele ainda tá melhor. Porque ele aprendeu muito mais. Ele evoluiu. Deu pra ver que a derrota, ela ensinou pra ele. Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou que você é grato ao Bolsonaro porque ele... A luta dele ensinou o quê, cara? O cara foi pra Disney primeiro. O cara não teve a coragem de chamar as pessoas que estavam acampando em frente dos quartéis pra irem pra casa. Ele levou os caras lá. Ele não, mas... ele, tipo, passivamente também, né? Mas todos os influenciadores, bolsonaristas, estavam atiçando esses caras a continuarem lá. E ele não falou... Algumas pessoas, eu não disse grato, você tá pondo palavras na minha boca. Eu disse que eu admiro o Bolsonaro. Isso culminou onde? Só que me admirou porque eu apresentei eu já te admirei um dia. Então tá, vamos supor que uma pessoa me admira porque eu apresentei esta visão política pra ela. Perfeito. Se um dia eu roubar dinheiro, essa pessoa tem que continuar me admirando? Mas eu já disse aqui. Não pode, exatamente. Não. Então, eu entendo o seguinte, cara. Eu entendo eu entendo a sua gratidão, e eu entendo a sua admiração, e eu entendo, novamente, a ligação emocional que você tem com o Bolsonaro. Não, é lógica também, não é só emocional. Eu não tô falando que isso é ruim. Você ter uma ligação emocional com alguém não é necessariamente ruim. Mas o que eu tô dizendo é, quando a gente traz a lógica pra mesa, eu trago aqui os argumentos, por exemplo, de que o Flávio é ladrão. Não tem como falar que ele não é, cara. Arthur, não tem como falar, cara. Essa argumentação é simples, tá? A saída pra argumentação do Flávio é a seguinte. Até que se prova o contrário, não, pô. A gente tem que priorizar a inocência das pessoas. Marcelo Odebrecht é corrupto? Sim, ele tá envolvido com... Mas ele tá livre aí e ele não tá condenado, irmão. Não, mas tudo bem, Arthur. E aí? Arthur, mas aí que tá. A tua lógica não funciona, cara. Ela funciona, sabe por quê? Eu acabei de falar pra você. O quê? A condenação por si só não é a única maneira de você considerar alguém corrupto. Perfeito, Arthur. Ótimo. Por exemplo, você não pode ser condenado pelas coisas que você disse. Mas não tem crime lá, cara. Eu sei. Você não pode ser condenado por isso. Mas você pode não gostar do que eu falei. Exato. Exatamente. Então pronto. Então, Flávio Bolsonaro ter todos esses assessores rachadores não é uma coisa ruim? Se você puder provar isso... Porque eu sou comunista. Pronto. Tá. Se você imitar o Jones Manuel e eu chamar você pra porrada, você sai? Não, essa é boa. Cara. Cara. Isso, é a acusação. Ela desistiu, pessoal. Puta que pariu, isso foi terrível, cara. Cara, isso foi terrível. Mas, cara, eu tô me autoelogiando que consegui assistir tudo isso, cara. Eu sou foda. Eu consegui assistir tudo isso. E eu sei que você não vai estar ainda aqui, porque já viram. Eu também vou, todo mundo que tá aqui, voltam lá, assistem novamente lá no canal original. Mas, porra, caralho, isso foi foda. Eu não aguento, não. Isso foi a pior coisa que eu assisti na minha vida. Nossa senhora, meu Deus do céu. Não sei nem o que falar, cara.